Quando a luz do sol da manhã iluminou os arredores da cidade, uma jovem sacerdotisa deu seus primeiros passos na Guilda dos Aventureiros, iniciando sua jornada cheia de desafios. Depois que a recepcionista verificou sua identidade, ela recebeu um colar com uma etiqueta de metal simbolizando seu posto de novata. Conhecido como o nível mais baixo no sistema que ia do cobre à platina, esta era a certificação que permitia aos aventureiros trabalhar legalmente em territórios administrados pela guilda. Logo depois, enquanto ainda se acostumava com a atmosfera agitada do salão principal, ela foi convidada por um jovem aventureiro para se juntar a um grupo. Ele se apresentou como o líder de uma equipe de novatos, precisando de um membro adicional para uma missão urgente. A tarefa deles era eliminar goblins que causavam estragos em uma pequena aldeia. Segundo rumores, essas criaturas não apenas roubavam comida e gado, mas também sequestravam mulheres, deixando muitos aldeões vivendo com medo. Embora ela tenha notado que a equipe era composta por lutadores inexperientes, a recepcionista os deixou partir após dar um aviso gentil. O líder entusiasmado, mas descuidado, acreditava que mesmo alguns aventureiros de nível cobre seriam suficientes para lidar com criaturas de baixo escalão como goblins. Sua confiança convenceu a jovem sacerdotisa a se juntar, esperando ajudar os aldeões com suas habilidades de cura. Depois de viajar uma longa distância, o grupo chegou à caverna que se acreditava ser o covil dos goblins. Um crânio humano pendurado na entrada criava uma atmosfera sinistra que fez a sacerdotisa tremer de medo. Apesar de seu desconforto, ela seguiu em frente. Ao longo do caminho para dentro da caverna, ela sugeriu recuar para esperar por reforços várias vezes, mas o líder insistiu em prosseguir mais fundo. Ele alegava que os goblins tinham a inteligência de crianças, gabando-se de que já havia afugentado alguns que perambulavam por sua aldeia. Para demonstrar sua proeza, ele balançou sua espada em vários floreios, parecendo corajoso. No entanto, sem a habilidade adequada, sua espada longa atingiu a parede da caverna. A equipe incluía uma maga que havia se formado em uma academia de magia e esperava-se que fosse a pedra angular tática deles. Nenhum deles carregava antídotos para veneno devido ao alto custo, então o grupo dependia inteiramente da magia de cura e dos feitiços de luz da sacerdotisa. À medida que se aventuravam mais fundo, encontraram outro crânio, tornando a atmosfera cada vez mais tensa. Por descuido, a sacerdotisa e a maga ficaram para trás. Enquanto os dois vanguardas avançavam, a maga se apressou para alcançá-los, mas a jovem sacerdotisa de repente congelou com um som estranho vindo de trás. Da escuridão, um grupo de goblins que estava de emboscada apareceu, com um deles imediatamente se lançando sobre a maga. Ela conseguiu reagir disparando uma chama que atingiu o inimigo. No entanto, o tempo de conjuração do feitiço foi muito longo, fazendo com que ela fosse derrubada. Os monstros arrancaram o cajado mágico de suas mãos, deixando-a indefesa. A sacerdotisa tentou usar seu cajado de madeira para salvar sua companheira, mas as criaturas conseguiram esfaquear fatalmente a maga no estômago, tornando a situação terrível. Enquanto isso, o líder se virou e investiu contra os goblins como uma mariposa na chama, na esperança de salvar seus companheiros de equipe. A maga se recuperou lentamente graças à magia de cura, enquanto o aventureiro restante tentou ajudar esfaqueando um goblin, mas permitiu que outro cortasse sua perna com uma faca. Com dor e raiva, o espadachim balançou sua espada descontroladamente. O espaço estreito fez com que a lâmina atingisse a parede da caverna e escorregasse de sua mão. Quando a espada caiu no chão, selou o destino deles. Desarmado, ele rapidamente se tornou presa, despedaçado pelo bando de goblins na escuridão da caverna. A última vanguarda, uma lutadora, ficou para trás para lutar, criando uma rota de fuga para a maga e a sacerdotisa. Ela desferiu golpes contínuos, dando socos e chutes poderosos. No entanto, um goblin grande bloqueou seu chute, quebrou sua perna e a jogou contra a parede da caverna 2 vezes, esgotando sua força. Quando a lutadora não pôde mais resistir, os goblins não a mataram como fizeram com o líder, mas em vez disso torturaram seu corpo vergonhosamente, rasgando suas roupas e começando atos vis. A sacerdotisa só pôde pegar a maga ferida e fugir da caverna em desespero. No entanto, depois de se arrastar por uma curta distância, ela tropeçou. Apesar de múltiplos feitiços de cura, a condição da maga piorava cada vez mais com o veneno se espalhando silenciosamente por seu corpo, drenando sua força vital. Enquanto a sacerdotisa tentava tirar sua companheira da caverna, uma flecha afiada voou de repente por trás, cravando-se em seu ombro, fazendo-a cair no chão úmido.
2 goblins que perseguiam da escuridão apareceram logo atrás delas, aproximando-se rapidamente do corpo da maga inconsciente e começando atos brutais. Testemunhando essa cena horrível de perto, a mente da sacerdotisa entrou em colapso completo. O terror atingiu seu pico, tornando-a incapaz de se controlar, até mesmo se sujando involuntariamente. Seu pânico se tornou entretenimento para as criaturas selvagens, estimulando ainda mais sua natureza violenta. Justo quando parecia que um fim trágico a aguardava, como seus companheiros desafortunados antes, uma luz apareceu inesperadamente à distância, aproximando-se lentamente. Um aventureiro vestindo uma armadura de metal, com o rosto escondido atrás de um capacete, apareceu silenciosamente em meio à atmosfera tensa. Sem hesitar, essa pessoa pegou uma segunda flecha apontada diretamente para a sacerdotisa. Outro goblin investiu diretamente contra o recém-chegado, com a intenção de acabar com ele rapidamente. No entanto, sua facada no pescoço não teve efeito. Com um forte empurrão, a criatura foi jogada para trás contra a parede de pedra, e, imediatamente depois, sua cabeça pegou fogo de uma tocha. O goblin restante tentou escapar. No entanto, antes que pudesse se virar, uma lâmina perfurou sua nuca, pondo fim à sua vida. Parte 1. Depois de confirmar que não havia mais ameaças, o guerreiro se aproximou da sacerdotisa, removeu a flecha de seu ombro e pegou um frasco de antídoto. Embora ainda tremendo, ela conseguiu perguntar sobre a identidade de seu salvador oportuno. A pessoa se apresentou como Goblin Slayer, um aventureiro de nível prata especializado em caçar goblins. Depois de prestar os primeiros socorros à sua nova companheira, ele se moveu para a maga imóvel. Vendo que o veneno havia se espalhado por todo o corpo dela, tornando todos os esforços de resgate fúteis, ele decidiu dar-lhe uma morte indolor para poupá-la de mais sofrimento. Ao examinar os vestígios ao redor, Goblin Slayer confirmou que dentro daquela caverna existia pelo menos um Hobgoblin, uma variante maior e mais forte que os goblins comuns, e havia sinais indicando a presença de um xamã comandando a horda. A sacerdotisa, depois de recuperar a compostura, expressou seu desejo de acompanhá-lo. Embora inexperiente, ela ainda tinha poder mágico para apoiá-lo. Antes de prosseguir mais fundo, ele usou o sangue dos cadáveres de goblins para manchar o corpo dela, eliminando seu cheiro como um disfarce para evitar ser detectada. Ao examinar a cena da emboscada, Goblin Slayer apontou uma série de erros fatais cometidos pelo grupo de aventureiros inexperientes. Desde carregar espadas muito longas para espaços estreitos até virar as costas para paredes de pedra, tornando-os vulneráveis a ataques por trás. Segundo ele, embora os goblins não tivessem educação, eles possuíam instintos de sobrevivência e astúcia que não podiam ser subestimados. Durante sua análise, um batedor espiou inesperadamente de uma fenda na rocha. Não perdendo a oportunidade, ele rapidamente jogou uma faca, mandando a criatura para o túmulo. Para evitar ser emboscado ao recuar, ele armou uma armadilha na saída e depois levou a sacerdotisa para o covil principal. Nesse ponto, ela demonstrou sua capacidade de apoio usando um feitiço de luz para cegar todos os goblins reunidos à frente. Aproveitando o momento caótico, Goblin Slayer avançou e eliminou imediatamente o xamã que controlava a horda. Infelizmente, um Hobgoblin e 8 goblins comuns permaneceram na caverna. Incapazes de enfrentá-los diretamente, ambos recuaram imediatamente em direção à armadilha preparada anteriormente. Enquanto se moviam, a sacerdotisa lançou outro feitiço, limitando a visão do inimigo. Graças a isso, o guerreiro de armadura desferiu uma facada fatal na testa do monstro maior. Para lidar com o resto, ele derramou todo o querosene no cadáver do Hobgoblin e o empurrou de volta em direção à horda. As chamas irromperam, envolvendo a área e queimando todos os goblins atacantes. Aqueles que sobreviveram não escaparam de sua espada. Quando nenhuma criatura restou para resistir, eles retornaram à área final para verificar a situação. A lutadora ainda estava viva, mas havia sofrido ferimentos graves após as atrocidades infligidas pela horda goblin. Ao verificar os cadáveres, Goblin Slayer descobriu que o xamã não estava realmente morto. Um golpe de faca decisivo acabou com sua pretensão desprezível. Finalmente, uma sala secreta apareceu atrás de uma parede de pedra. Dentro havia um ninho de bebês goblins. Ele explicou que, se deixados vivos, eles logo cresceriam e se tornariam ameaças em potencial. Sem hesitar, cada pequena criatura foi eliminada com um golpe na cabeça, cortando completamente o perigo futuro. Depois de tudo, muitas mulheres anteriormente capturadas como escravas na caverna foram resgatadas e levadas ao templo local para se recuperarem. Dos aventureiros que haviam deixado a guilda com a sacerdotisa, apenas 2 retornaram. Um deles, devido a um grave trauma psicológico, abandonou o caminho da aventura. Quanto à sacerdotisa, a sobrevivente da tragédia manteve sua vontade firme, determinada a seguir Goblin Slayer para continuar o caminho de erradicar completamente essa espécie perigosa, nascida como um erro de programação neste mundo.
Uma garota ruiva com um rosto brilhante e vibrante estava conversando com seu amigo de infância sobre sua próxima viagem à cidade. A excitação crescia dentro dela, não apenas porque era sua primeira vez saindo da fazenda, mas também porque ela queria encontrar um presente significativo para seu querido amigo. No entanto, em vez de ficar comovido ou satisfeito, o garoto parecia irritado com sua gentileza. A conversa rapidamente se transformou em uma discussão indesejada. Somente quando sua irmã mais velha interveio é que a atmosfera se acalmou um pouco. O tempo passou e a menina se tornou uma jovem madura, gentil e vibrante. Enquanto trocava de roupa para começar seu novo dia, ela de repente ouviu um som familiar do lado de fora. Seu amigo de infância, o garoto introvertido, que agora se tornara um aventureiro adequado com o apelido de Goblin Slayer, estava verificando a cerca ao redor da fazenda. Embora crescido, ele parecia ainda se importar pouco com sentimentos românticos entre homens e mulheres. Para ele, os goblins eram a única coisa que valia sua atenção. Em vez de admirar a paisagem do campo ou passar alguns minutos conversando com sua velha amiga, ele observava diligentemente cada vestígio no chão, tentando determinar se alguma criatura havia se esgueirado pela área. Depois de concluir sua inspeção, Goblin Slayer voltou para o café da manhã com a família dela. Ele encerrou todas as conversas apresentando um grande saco de dinheiro para agradecê-los por sua hospitalidade. Vendo isso, o tio da garota comentou que a profissão de caçador de monstros não parecia apenas perigosa, mas também bastante lucrativa. No entanto, ele não se esqueceu de lembrar a Goblin Slayer para manter a vigilância máxima, especialmente porque sua sobrinha queria acompanhá-lo à cidade para entregar mercadorias. Apesar da preocupação do tio, ele finalmente concordou em deixá-la viajar com Goblin Slayer, embora ela tivesse que empurrar o carrinho sozinha. Enquanto isso, Goblin Slayer caminhava ao longo da estrada colhendo flores silvestres, aparentemente despreocupado com o peso que sua amiga estava carregando. Ao longo do caminho, eles conversaram sobre o trabalho recente de Goblin Slayer. Segundo a garota, menos missões significavam mais tempo de descanso. No entanto, ele pensava diferente. Em sua mente, enquanto existisse um Goblin, a paz não poderia ser assegurada. Na Guilda dos Aventureiros, um fazendeiro implorava a recepcionista para encontrar alguém capaz de eliminar os Goblins que apareciam perto de sua terra. Eles não apenas danificavam a propriedade, mas também se comportavam de forma deplorável com as mulheres, deixando todos extremamente ansiosos. No entanto, com a recompensa tipicamente insignificante, ninguém queria aceitar uma missão tão perigosa e nojenta, exceto o homem que dedicou sua vida inteira a exterminar os monstros verdes, Goblin Slayer. Quando chegaram, outro aventureiro se gabava de feitos imaginários de lutar com um touro por centenas de rodadas sem se ferir. Enquanto isso, Goblin Slayer estava silenciosamente no balcão de missões com sua calma característica. Embora pertencesse aos aventureiros de nível prata, um dos mais altos da guilda, ele não era respeitado por seus pares simplesmente porque o trabalho que ele buscava era considerado sujo e sem sentido. Ninguém entendia que por trás daquela monotonia havia uma determinação de ferro para erradicar completamente a espécie que se especializava em trazer desastres para os humanos. Quando a equipe da guilda apresentou uma missão especial de alto valor, muitos grupos de aventureiros imediatamente se aglomeraram para reivindicá-la. Todos esperavam mudar suas vidas com apenas uma expedição. Naquela confusão caótica, apenas Goblin Slayer permaneceu silenciosamente em um canto. Aqueles que desprezavam as missões de caça a goblins muitas vezes não entendiam que cada goblin sobrevivente carregava uma ameaça para o futuro. A garota da fazenda nutria uma preocupação inexplicável. Embora entendesse a natureza reservada e taciturna de seu amigo de infância, o silêncio prolongado desde que deixaram a fazenda a preocupava. A distância entre eles parecia aumentar, mesmo que fisicamente permanecessem lado a lado. Nesse momento, a sacerdotisa, uma jovem clériga que havia acompanhado Goblin Slayer em uma missão recente, apareceu de repente. Seu rosto mostrava clara insatisfação. A conversa deles imediatamente se voltou para estratégias de ação, táticas de combate e métodos de identificação de vestígios de goblins em várias situações. Goblin Slayer, embora raramente explicasse algo a estranhos, desta vez dedicou tempo para analisar minuciosamente, compartilhando todo o seu conhecimento especializado sobre aquelas criaturas desprezíveis com a sacerdotisa. Esperando que os aventureiros reunidos na guilda terminassem de selecionar missões adequadas às suas habilidades, Goblin Slayer e a sacerdotisa se aproximaram do balcão de recepção para receber seu trabalho regular. Ninguém precisava adivinhar. A guilda parecia entender implicitamente que o tipo de missão que ele almejava certamente estaria relacionado a goblins. Naquele dia, surpreendentemente, havia 3 pedidos de extermínio de goblins distribuídos. No entanto, uma equipe de 3 jovens que acabara de receber suas licenças profissionais havia aceitado uma missão. A sacerdotisa expressou clara preocupação, sua intuição lhe dizendo que esses novatos não eram muito diferentes daqueles que uma vez a acompanharam, iludidos sobre sua força.
Subestimando o perigo, eles acabariam pagando com sangue e lágrimas. Apesar da sacerdotisa expressar sua intenção de ajudar o novo grupo, Goblin Slayer escolheu uma direção diferente desta vez. Não querendo que ele fosse sozinho, a sacerdotisa o seguiu imediatamente, esperando continuar lutando ao seu lado. Naquela noite, ele não voltou para casa. Sua ausência encheu o coração da garota da fazenda de dúvidas sobre se seu amigo de infância poderia ter encontrado algo incerto. Enquanto isso, dentro do covil sombrio dos Goblins, uma cena horrível se desenrolava. Eles tinham acabado de queimar um aventureiro vivo e dançavam ao redor do corpo da vítima. Esses atos selvagens refletiam a natureza degenerada e totalmente cruel desta espécie. No entanto, aquele que há muito espalhava o terror entre os Goblins já estava presente. Memórias de uma noite horrível anos atrás voltaram vividamente. O dia em que todo o campo foi devastado. O dia em que aquelas criaturas monstruosas pisotearam todos os valores, tirando vidas, dignidade e inocência de muitas pessoas. Ele testemunhou sua irmã sendo abusada por eles bem diante de seus olhos e depois morta quando não tinha mais valor de exploração. A partir daquele momento, seu coração se transformou em pedra, carregando uma vingança jurada por sangue por toda a sua vida. A equipe inexperiente que a sacerdotisa temia que encontrasse o desastre, felizmente sobreviveu e retornou em segurança. Nesse ponto, Goblin Slayer finalmente agiu. Ele começou uma campanha para eliminar outro ninho de goblins, infiltrando-se na caverna, silenciosamente colocando iscas de fogo em pontos-chave, especialmente em posições de guarda importantes. O que poucas pessoas sabiam era que, quando um goblin sobrevivia a uma batalha, ele continuava para aprender, acumular experiência e se tornar mais forte, possivelmente se tornando o líder de uma nova horda de goblins, mais forte e mais cruel. Com uma preparação cuidadosa, Goblin Slayer transformou todo o covil em uma armadilha mortal. Os goblins em pânico se espalharam tentando encontrar rotas de fuga. A sacerdotisa usou suas habilidades defensivas, criando barreiras que bloqueavam todas as saídas. Nas mãos de Goblin Slayer, feitiços normalmente usados para proteção se tornaram ferramentas de execução terrivelmente eficazes. Apesar de ter lutado ao lado dele em muitas batalhas, a sacerdotisa ainda se sentia desconfortável ao testemunhar a frieza e os métodos cruéis que Goblin Slayer reservava para seus inimigos. Aos seus olhos, eliminar goblins era necessário, mas métodos tão extremos deixavam seu coração partido. Uma chuva inesperada caiu durante a batalha, ajudando a extinguir as chamas ferozes e permitindo que eles completassem a missão rapidamente. Apesar do resultado favorável, a sacerdotisa não estava nem um pouco feliz. Ela entendia melhor do que ninguém que o caminho que estava trilhando com este homem não teria uma saída fácil. A partir do momento em que escolheu acompanhar Goblin Slayer, a porta que levava à paz parecia se fechar para sempre. Com o início do novo dia, Goblin Slayer apareceu na guilda dos aventureiros como de costume, seu rosto não expressando nenhuma emoção. A bela recepcionista não conseguiu esconder sua alegria ao vê-lo retornar em segurança. Apesar da escuridão que envolvia seu passado, ele continuava vivendo porque em algum lugar, em uma fazenda distante, alguém o esperava todos os dias. Desde os tempos antigos, quando o mundo ainda estava sendo formado por deuses poderosos, eles rolavam dados continuamente para determinar o destino das terras. No entanto, quando tudo gradualmente saiu do controle, o caos se espalhou, arrastando as civilizações para uma luta sem fim. Voltando ao presente, uma nobre elfa superior havia chegado à movimentada guilda dos aventureiros, procurando por uma figura famosa relacionada a massacres de goblins. No balcão de recepção, a garota pediu informações sobre alguém chamado Goblin Slayer. A aparição de uma elfa superior na guilda rapidamente atraiu a atenção de muitas pessoas. Elfos raramente deixavam as florestas profundas, muito menos apareciam em territórios humanos tão lotados. A recepcionista ficou momentaneamente confusa, surpresa e admirada com a beleza fria da convidada especial, mas aparentemente sem saber de quem se tratava. A situação ficou mais barulhenta quando um pequeno guerreiro de baixa estatura da raça dos anões interrompeu, corrigindo a pronúncia que a elfa superior havia usado. Ele acreditava que a elfa superior estava pronunciando errado o nome da pessoa que procuravam. Intencional ou não, esse comentário tornou a atmosfera entre as duas raças, que já não se gostavam, ainda mais tensa. A discussão tornou-se barulhenta, atraindo a atenção de todo o salão. Finalmente, uma figura da raça dos Homens Lagarto, considerada uma variante rara da linhagem dos dragões, apareceu para intervir, ajudando a acalmar os dois esquentadinhos e explicando que a pessoa que eles procuravam era, na verdade, o mais famoso guerreiro caçador de goblins da guilda, Goblin Slayer. Naquele momento, Goblin Slayer entrou na guilda com a sacerdotisa após completar uma missão. Eles vieram relatar os resultados, mas por acaso ouviram uma conversa sobre a criação de uma equipe especial para enfrentar as forças goblins que assolavam uma região distante. Reconhecendo o conteúdo relacionado ao seu único objetivo, ele não hesitou em seguir aquele grupo estranho para ouvir os detalhes.
Antes de sair, ele disse à sacerdotisa para descansar após dias de luta contínua contra aqueles seres vis. A sacerdotisa, ainda incapaz de estabilizar seu estado psicológico após a varredura da masmorra, foi abordada por outros 2 aventureiros de baixo escalão, sugerindo cooperação. Ela recusou educadamente, mas ambos mostraram desrespeito ao criticar Goblin Slayer em voz alta, considerando-o inútil, preocupado apenas com criaturas fracas. Enquanto a sacerdotisa estava chegando ao seu limite, uma maga que já havia colaborado com Goblin Slayer em uma missão secreta apareceu de repente. Ela interveio acalmando a situação. A presença dessa maga de alto escalão fez a sacerdotisa se sentir menor do que nunca. Ela começou a duvidar de suas próprias habilidades, especialmente depois de perceber que não havia ajudado muito nas missões recentes. A maga gentilmente a aconselhou a expandir sua influência participando de outras atividades em vez de depender continuamente da sombra de Goblin Slayer. Um homem sempre imerso na caça àqueles monstros hediondos. Enquanto isso, em outro canto, a elfa superior ainda não conseguia acreditar que o homem à sua frente era o guerreiro de nível prata, equivalente ao seu posto, embora seu equipamento à primeira vista não parecesse diferente do de um velho fazendeiro. No entanto, os homens lagarto haviam reconhecido que todo o equipamento de Goblin Slayer era projetado especificamente para caçar goblins, otimizando a eficácia do combate nos espaços estreitos e escuros das cavernas. Mais uma vez, as raças Elfa e Anã trocaram palavras. Embora companheiros de equipe, eles nunca paravam de discutir sobre muitas coisas triviais, demonstrando a oposição secular profundamente enraizada no sangue de ambas as raças. Depois de discutir em círculos, a Elfa Superior apresentou formalmente sua razão para aparecer ali. O exército do Lorde Demônio estava se levantando. Numerosos batalhões de monstros haviam lançado campanhas de invasão nas Terras do Sul, incluindo um ramo de goblins extremamente grande que ameaçava o território élfico. Goblin Slayer ouviu isso, mas seus olhos não vacilaram. Para ele, aquelas grandes forças das trevas não eram tão preocupantes quanto os goblins que causavam sofrimento aos humanos dia e noite. Ele propôs sem rodeios assumir a missão de extermínio de goblins imediatamente, pois essa era a única coisa neste mundo que ele realmente queria erradicar. A arqueira elfa superior mal conseguiu conter sua raiva com a indiferença de Goblin Slayer em relação à situação maior aos seus olhos, quando o mundo estava à beira da destruição devido às forças do Lorde Demônio. Focar em monstros de baixo nível como goblins parecia míope e incompreensível. No entanto, de acordo com sua avaliação, a ameaça desses seres inferiores não podia ser subestimada antes que o verdadeiro desastre descesse. Eles eram totalmente capazes de devastar dezenas de aldeias pacíficas, espalhando medo e miséria por toda parte. O sacerdote lagarto, o único que mantinha a compostura em meio à situação tensa, sentiu que a conversa havia começado a se desviar muito dos objetivos práticos. Então, ele imediatamente direcionou a discussão de volta à questão principal. No momento em que o conteúdo mencionou um ninho de goblins proliferando fortemente perto da floresta élfica, os olhos frios de aço de Goblin Slayer de repente se iluminaram com uma atenção estranha. Embora o desembarque do Exército das Trevas ainda não tivesse afetado diretamente a região central, áreas remotas perto da fronteira haviam sido transformadas em moradias perfeitas para os Goblins Verdes. Eles aproveitaram o caos para crescer além do controle, formando muitas hordas de monstros formidáveis. Diante dessa ameaça, Goblin Slayer perguntou diretamente sobre a presença de indivíduos avançados como campeões goblins ou lords goblins, variantes com inteligência e forças superiores que poderiam ser classificadas ao lado de aventureiros de nível platina em termos de dano e comando. No entanto, muitos sentados à mesa, embora representando 3 raças principais, não tinham informações específicas além da localização de ruínas antigas onde os monstros haviam estabelecido sua base. Para Goblin Slayer, cada segundo que passava era uma oportunidade de sobrevivência arrancada de pessoas inocentes. Então, depois de reunir pistas suficientes, ele partiu imediatamente com a intenção de agir sozinho. Ao se aproximar do balcão de missões para coletar as recompensas da expedição anterior, ele encontrou inesperadamente a sacerdotisa que o esperava há muito tempo. Seu rosto estava cheio de decepção, pois ela quase fora deixada para trás por seu companheiro próximo. No entanto, ao contrário de sua aparência frágil, seu espírito interior era extremamente resiliente. Ela estava determinada a não deixar Goblin Slayer entrar sozinho no que era comparado ao inferno, onde a morte espreitava em cada canto. Diante desse espírito inflexível, todo o grupo, Arqueira Elfa Superior,
Homem-Lagarto e Xamã Anão, também decidiu partir junto. Naquela noite, eles pararam em uma cabana improvisada em uma encosta para se preparar para o ataque na manhã seguinte. Embora as condições não fossem ideais, todos tentaram fazer uma refeição decente. A arqueira só podia observar os outros comerem carne grelhada sem tocar nos pauzinhos devido à sua dieta vegetariana. A atmosfera rapidamente se tornou aconchegante quando o grupo organizou um pequeno jogo para se conhecerem melhor, começando com perguntas sobre por que cada pessoa escolheu se tornar um aventureiro. O Xamã Anão foi o primeiro a responder. Ele afirmou que inicialmente era simplesmente por boa comida. A arqueira sonhava em explorar o mundo exterior, embora seu compartilhamento tenha sido interrompido pela voz resmungona de seu companheiro baixo, impedindo que alguém ouvisse suas confidências completamente. O sacerdote escolheu o caminho do aventureiro para eliminar a heresia como forma de consolidar sua posição dentro de sua tribo. Quanto a Goblin Slayer, nenhuma explicação era necessária, porque seu apelido dizia tudo sobre o propósito de sua vida. A atmosfera ficou mais animada quando cada pessoa começou a compartilhar lanches únicos. O xamã trouxe alguns vinhos premium combinados com especialidades grelhadas das montanhas, fazendo com que a arqueira, que geralmente se abstinha de carne, caísse em um estado de leve intoxicação. Goblin Slayer contribuiu com um pedaço de queijo armazenado a frio. Seu sabor rico fez o sacerdote, considerado o mais nobre do grupo, abanar o rabo de prazer. Ao vasculhar a mochila de Goblin Slayer, a arqueira encontrou acidentalmente pergaminhos de feitiços mágicos preparados por ele. Eram itens usados para armazenar feitiços poderosos, geralmente caros e difíceis de criar. Ele se recusou a revelar seu conteúdo específico pela simples razão de não querer correr riscos se alguém do grupo fosse capturado vivo por goblins, uma espécie notória por sua brutalidade e astúcia. O grupo se sentiu impotente diante de sua teimosia, mas também entendeu que a fé absoluta no poder de combate pessoal realmente tornava este homem diferente. No entanto, restava uma grande questão sem resposta. Qual era a verdadeira origem dos goblins? Segundo o sacerdote, eles apareceram de um reino subterrâneo nas profundezas da terra. A sacerdotisa contou que lhe haviam ensinado que os goblins eram a cristalização dos comportamentos pecaminosos humanos, uma consequência do karma maligno. Segundo a irmã mais velha de Goblin Slayer, eles nasceram de uma das duas luas penduradas no céu, especificamente a Lua Azul, um planeta estéril coberto de fragmentos de rocha. Lá, essas pequenas criaturas sempre ansiavam por alcançar as estrelas brilhantes no céu alto. Foi essa privação e inveja que criaram o ódio profundamente enraizado em seu sangue. Goblin Slayer ouviu em silêncio até que os efeitos do álcool forte começaram a se espalhar por seu corpo, fazendo-o desmaiar como uma pedra. Não muito tempo depois, os outros também descansaram, reunindo mais forças para a batalha de amanhã. Em uma fazenda distante na pacífica zona rural, a vaqueira esperava o retorno de seu querido amigo, mas aquela figura familiar ainda não havia aparecido. Nesse momento, a equipe de aventura se aproximou das ruínas antigas, o covil principal da horda de goblins, pronta para uma grande varredura. A arqueira liderou o caminho com um arco tão preciso que poderia perfurar 2 maçãs com uma flecha, abrindo a jornada para eliminar os goblins verdes que espalhavam o desastre. A história sobre a origem dos continentes antigos parecia ainda estar escondida nas camadas de terra e pedra, onde uma divisão brutal de poder ocorreu uma vez entre os deuses. Daquele caos, o mundo gradualmente se estabilizou e formou muitos continentes vastos, lar de inúmeras novas raças. Cada espécie buscava um significado para sua existência através de muitas jornadas de aventura. Alguns trouxeram glória, enquanto outros se envolveram em destinos cruéis. Entre inúmeras histórias desse tipo, o grupo de aventura dos guerreiros caçadores de goblins estava escrevendo sua própria lenda. A arqueira elfa mal havia desfrutado da sensação de triunfo após seu tiro de abertura, quando viu seu companheiro de armadura prateada terminando friamente com os goblins de guarda em um piscar de olhos. Para evitar serem detectados pelo cheiro de sangue fresco ou pelo hálito humano, o grupo precisava eliminar todos os vestígios antes de entrar no ninho do diabo. A equipe se moveu silenciosamente para o interior das ruínas antigas, que se dizia terem sido o campo de batalha de entidades divinas em uma era antiga. No entanto, aquela batalha lendária talvez não pudesse se comparar às manchas de sangue espalhadas nas roupas da arqueira. Agora, alguns passos mais adentro, um sinal estranho chamou a atenção da elfa. Um sistema de alarme estava escondido por toda a passagem. Não havia aparência de pinturas de parede tipicamente usadas por xamãs goblins. No entanto, claramente este lugar ainda estava cuidadosamente arranjado. Com profundo conhecimento dos costumes dessas criaturas malignas, a sacerdotisa não pôde deixar de questionar esse nível incomum de organização. Durante uma troca rápida, o companheiro de armadura prateada contou muitas táticas usadas anteriormente para limpar ninhos de goblins.
desde atear fogo para fazer a fumaça fluir de volta para a caverna até inundar o ninho com água, tudo visava eliminar cada indivíduo de forma otimizada. Soando não diferente de sessões de tortura de pesadelo, o xamã anão rapidamente rastreou a localização do ninho principal no caminho da esquerda com base em sinais geológicos e na estrutura da parede de pedra. No entanto, o guerreiro de armadura de ferro decidiu escolher a direção oposta, onde havia um fedor sufocante. Ninguém ousou perguntar muito, pois todos sabiam que seus sentidos nunca haviam errado em situações semelhantes. O cheiro de excremento de Goblin era suficiente para deixar pessoas como a sacerdotisa ou a arqueira tontas. Mas, mais importante, uma elfa estava sendo mantida em cativeiro na pior condição, nua, amarrada em um canto com olhos em pânico. Quando a sacerdotisa se adiantou apressadamente para ajudar, o guerreiro caçador de goblins descobriu a tempo um pequeno goblin escondido atrás da parede de pedra. Sem hesitar, sua espada se ergueu, pondo fim à sua existência, antes que o desastre pudesse ocorrer. Então, para escoltar com segurança a elfa ferida para fora, o sacerdote lagarto convocou um esqueleto de dragão e enviou uma carta explicando a situação. Diante dessa cena comovente, a arqueira não conseguiu conter suas emoções, só pôde cobrir o rosto e soluçar. Enquanto isso, o guerreiro de armadura procurava silenciosamente os pertences restantes, descobrindo um mapa que a vítima carregava, algo que ajudaria o grupo a continuar na direção certa. Impulsionada pela responsabilidade, a elfa teve que afastar sua dor mental para continuar a jornada. Ela carregou a bolsa de itens de seus parentes e estava determinada a não ficar para trás. Enquanto isso, ela mais uma vez teve a oportunidade de executar outro tiro excelente, derrubando um goblin de guarda. Embora sua segunda flecha não tenha atingido um ponto vital, seu companheiro de armadura estava pronto para acabar com o sobrevivente em um instante. Antes de confrontar os goblins mais numerosos dentro do ninho, o grupo precisava de um curto período para se recuperar. Para garantir o poder de combate, o guerreiro de armadura pediu a todos que verificassem quantos feitiços ainda tinham. Felizmente, a maioria ainda tinha capacidade de luta, exceto a arqueira, que permanecia imersa em inquietação. Sem rodeios, o líder frio apresentou uma escolha dura. Se alguém não pudesse continuar, era melhor recuar agora. Essas palavras fizeram a elfa quase explodir de raiva. No entanto, o xamã interveio a tempo de manter o espírito do grupo. Porque o que eles precisavam focar agora não eram sentimentos pessoais, mas as criaturas cruéis que esperavam à frente. O maligno Goblin Verde, o inimigo mortal. Ninguém podia vacilar. A maior batalha desde o início da jornada estava prestes a começar. O grupo de aventureiros finalmente se aproximou da área central das ruínas antigas, onde numerosos goblins montavam guarda. Essas criaturas não se escondiam mais como fracos em cavernas estreitas de rocha, mas agora organizavam abertamente linhas de defesa com dezenas de indivíduos cercando todas as passagens. Nessa situação, Goblin Slayer não escolheu a opção de avançar para matar imprudentemente. Em vez disso, ele começou a calcular uma estratégia cruel, mas eficaz, fiel ao seu estilo inerente. Quando essa escuridão caiu, todos estavam prontos. O xamã realizou um tipo de feitiço de encantamento, fazendo com que os goblins de guarda na linha de frente caíssem em um estado de sonho, não mais capazes de resistir. Imediatamente depois, a sacerdotisa rapidamente usou um feitiço de silêncio, fazendo com que toda a área mergulhasse em um silêncio mortal. Sem gritos de aviso, os goblins caíram no caos. O grupo inteiro aproveitou a oportunidade para matá-los um por um. Como cortar arroz em um campo, a arqueira concentrou toda a sua raiva em cada flecha. O sangue de Goblin espirrava a ponto de seu arco ficar escorregadio, difícil de controlar. Goblin Slayer manteve sua calma, utilizando as próprias armas do inimigo para acabar com cada um. Olhando para o lado, a arqueira não pôde deixar de se perguntar como um humano poderia realizar ações tão frias e eficazes sozinho. Justo quando tudo parecia estar terminando, inesperadamente, uma criatura enorme apareceu das profundezas das ruínas. Não era mais um goblin comum, mas um campeão goblin, um ser fortalecido por forças demoníacas. O monstro rugiu palavras incompreensíveis e, em seguida, imediatamente balançou uma massa pesada em direção a Goblin Slayer. Embora tenha conseguido se esquivar, ele ainda teve que suportar a pressão do golpe terrível. O campeão Goblin então lançou um feitiço de fogo com grande poder destrutivo
forçando a sacerdotisa a usar seu feitiço de proteção 2 vezes consecutivas para proteger seus companheiros de equipe. O poder divino consumido excessivamente a deixou incapaz de ficar de pé, desabando enquanto o suor encharcava seu manto. Não deixando a situação sair do controle, o sacerdote convocou um esqueleto guerreiro com uma foice da morte para entrar na batalha. Enquanto isso, o Homem-Lagarto preparava um feitiço de arremesso de pedras. O campeão Goblin aproveitou uma brecha momentânea para avançar. No entanto, foi imediatamente atingido por uma flecha profundamente cravada em seu olho, fazendo-o uivar loucamente. Mesmo assim, o monstro ainda tinha força suficiente para resistir ao contra-ataque de seus companheiros. Um golpe poderoso do monstro depois enviou Goblin Slayer voando para um pilar de pedra próximo. A aparência do campeão Goblin agora não se assemelhava a nada menos que uma máquina de guerra. O grupo foi forçado a recuar, pois todas as táticas antigas se tornaram inúteis contra a capacidade de regeneração quase instantânea desta criatura. O monstro uivou em fúria insana, esmagando continuamente seu martelo nos companheiros restantes, destruindo o esqueleto do sacerdote e forçando o grupo a dedicar toda a sua força à defesa. Justo quando toda a esperança parecia extinta, Goblin Slayer, que acabara de ser restaurado graças à magia de cura, aproximou-se lentamente, sinalizando que tinha um novo plano. Apesar de o monstro lançar outra rodada de magia de fogo, a sacerdotisa não tinha mais feitiços suficientes para erguer escudos protetores. No entanto, Goblin Slayer usou oportunamente um pergaminho mágico especial, aquele que ele mantivera em segredo até esta hora final. Essa magia não era para ataque direto, mas para invocar água do mar das profundezas do oceano. A enorme pressão da água, como uma lâmina afiada, rasgou o campeão Goblin ao meio, não lhe deixando tempo para proferir uma última palavra. A batalha havia terminado com o cheiro de sangue ainda pairando na área de combate. Parte 1. 2. 1. O grupo de aventureiros acabara de passar por uma jornada feroz que qualquer um acharia difícil de esquecer. Alguns elfos foram enviados para dar apoio, mas quando chegaram, o trabalho estava quase concluído. Goblin Slayer desabou de exaustão assim que embarcou na carruagem. No caminho de volta, Arqueira perguntou à sacerdotisa se as vezes anteriores haviam sido tão loucas. A sacerdotisa respondeu com um sorriso cansado que cada viagem era uma aventura de vida ou morte. Segundo ela, embora Goblin Slayer fosse um tanto frio e rude, no fundo, ele sempre pensava em seus companheiros de equipe. Depois de tudo, a arqueira começou a nutrir a ideia de que um dia ela levaria toda a equipe a uma aventura que ele não poderia recusar para que ele sentisse o que realmente significava uma aventura. Gilgon, a recepcionista normalmente calma, ficou surpresa ao ver a sacerdotisa, a nova companheira de Goblin Slayer, sendo promovida após apenas um curto período de luta ao lado dele. Enquanto isso, o guerreiro de armadura de ferro continuava silenciosamente seu trabalho diário, examinando vestígios de goblins ao redor da área da fazenda. A vaqueira não conseguia esconder sua preocupação ao ver o corpo de Goblin Slayer em fase de recuperação após a feroz batalha anterior. No entanto, todos entendiam que agora ao lado dele estavam aliados fortes e confiáveis, prontos para lutar ombro a ombro em muitos novos encontros. Em outro canto da cidade, sob um velho esgoto, 2 aventureiros de baixo escalão foram designados para eliminar ratos gigantes. O jovem acabara de enfiar sua espada em um, quando descobriu que a lâmina estava presa, incapaz de retirá-la. Quando outro rato de repente avançou, sua companheira, uma garota usando uma espada com habilidades mágicas, prontamente o incinerou com um feitiço. O jovem parecia invejoso por não ter a habilidade de controlar uma arma tão aprimorada. No entanto, essa arma tinha limitações claras. Só podia usar magia divina uma vez por dia. Enquanto discutiam isso, de repente, um enxame de baratas gigantes apareceu do nada, fazendo a garota entrar em pânico e fugir, arrastando o garoto junto. Ambos tiveram que abandonar a espada e sua missão inacabada. Retornando ao salão da guilda com uma aparência desgrenhada, eles foram imediatamente negados de recompensas por Gilgon, que pediu que saíssem para se limpar. Diante de uma situação terrível, ambos os jovens enfrentaram um dilema cômico e trágico. Sem dinheiro suficiente para comprar novas armas, mas nada para se defender se voltassem para completar a missão inacabada. Destemido, o jovem decidiu tentar pegar armas emprestadas daqueles que vieram antes deles. Enquanto isso, Goblin Slayer estava ajudando a vaqueira a carregar mercadorias em um carrinho na fazenda, quando seus 3 companheiros de equipe o visitaram depois de saber que ele estava inconsciente por 3 dias. O gentil sacerdote lagarto não pediu nada extravagante, simplesmente querendo comprar um pouco de queijo, sua comida favorita que ele havia provado antes. Goblin Slayer não recusou, embora o pagamento ainda ficasse por conta do comprador. A arqueira, naturalmente animada e amante de aventuras, convidou-o a se juntar ao grupo para explorar ruínas antigas. Ao ouvir sua resposta, prometendo considerar, ela ficou extremamente animada.
Como o homem de armadura de ferro raramente concordava em participar de expedições que não visassem goblins. Voltando ao jovem que perdeu sua arma, sua jornada de empréstimo continuou a enfrentar obstáculos, pois ele não conseguia usar o equipamento de seus superiores devido à significativa disparidade de força. A maga que o acompanhava sentiu pena e deu-lhe uma vela emissora de luz que poderia ajudar a encontrar objetos. Embora este presente não fosse tão prático quanto uma arma, ainda o animou um pouco, talvez por causa da maneira especial como ela o apresentou, fazendo o destinatário corar sem palavras. Parte 1. 3 Tudo. Depois de dias de luta sem parar, Goblin Slayer visitou a forja da cidade novamente, encomendando mais equipamentos necessários para suas próximas expedições. Além de encomendar armas, ele também perguntou sobre a possibilidade de encontrar novos pergaminhos de feitiços. Embora entendesse muito claramente que tais itens eram extremamente raros, ele ainda estava disposto a pagar qualquer custo se pudesse ajudar no extermínio dos goblins. Saindo da forja, ele coincidentemente encontrou a sacerdotisa, que compartilhou alegremente a notícia de sua promoção. Graças a sobreviver à caça aos goblins, ela sentiu profunda gratidão, lembrando que sem a chegada oportuna de Goblin Slayer, ela provavelmente não existiria agora para ser reconhecida por suas contribuições em combate. Enquanto isso, o jovem continuava a implorar a outros aventureiros para pegar equipamentos emprestados. No entanto, a maioria dos indivíduos de baixo escalão já estava usando itens emprestados daqueles acima deles, então ninguém tinha o suficiente para emprestar. Quando se sentiu desesperado, um conhecido os aconselhou a voltar à guilda e perguntar sobre métodos para lidar com ratos sem armas. Gilgon não tinha uma resposta clara porque, embora os ratos de esgoto não fossem fortes, lidar com eles era extremamente problemático. Para informações mais úteis, a recepcionista sugeriu que eles encontrassem um aventureiro veterano, Goblin Slayer. Apesar de alguma hesitação porque já haviam reclamado dele, ambos decidiram encontrá-lo, esperando que o homem sério não guardasse rancor e os guiasse em um novo caminho para continuar sua jornada. A dupla de aventureiros inexperientes, após receber as instruções de Goblin Slayer, aproximou-se dele com uma pergunta. Caso não possuíssem mais nenhuma arma, ainda haveria uma maneira de continuar lutando? Goblin Slayer, com sua frieza característica, não ofereceu uma solução sofisticada. Em vez disso, sugeriu que eles poderiam tomar as armas dos inimigos, especificamente dos goblins, se a missão os envolvesse. No entanto, a situação atual seguiria uma direção diferente, pois seus oponentes eram ratos de esgoto astutos e extremamente imundos. Sem outra opção e com os bolsos vazios, os aventureiros de nível cobre seguiram relutantemente a proposta alternativa de Goblin Slayer, usando bastões de madeira para autodefesa. Logo após se juntar aos recém-chegados, Goblin Slayer foi imediatamente chamado de volta por Gilgon com um pedido bastante especial. Ela queria que ele assumisse o papel de guardião durante um exame de promoção para outro grupo de aventureiros. Ao mesmo tempo, o jovem que havia perdido sua espada durante a missão de caça aos ratos continuou seu curso planejado. Usando o bastão e a vela emissora de luz que lhe fora dada, ambos continuaram descendo pelo sistema de esgoto, onde haviam sido forçados a retornar em miséria anteriormente. Não muito tempo depois, eles encontraram dois ratos sondando um canto escuro. O jovem não hesitou, balançando repetidamente até que um ficasse imóvel. Apesar dos meios de combate muito básicos, os resultados foram surpreendentemente eficazes. Enquanto isso, a sessão de avaliação na guilda também começou. Um novo candidato que adorava se exibir apareceu tentando impressionar com sapatos brilhantes. No entanto, Gilgon não foi facilmente enganada. Notavelmente, em uma missão anterior, este fanfarrão havia colaborado com um grupo, mas agora era o único capaz de comprar itens novos. Quando questionado, ele usou a desculpa de receber dinheiro da família. No entanto, através de uma magia que detectava mentiras especificamente, uma maga próxima expôs toda a verdade. A situação foi rapidamente esclarecida. Essa pessoa havia descoberto um tesouro enquanto explorava, mas o escondeu deliberadamente para ficar com todo o saque para si. Essa traição resultou imediatamente em seu rebaixamento e banimento permanente das atividades na cidade. Embora demonstrasse raiva, ele não ousou fazer nada excessivo com o olhar frio de Goblin Slayer seguindo-o de perto por trás. De volta ao sistema de esgoto, a jornada do jovem para encontrar sua espada estava gradualmente dando resultados. Ao se aproximar da posição onde a espada havia sido perdida anteriormente, um enxame de baratas gigantes apareceu de repente, fazendo com que ambos os aventureiros fugissem em pânico. Sem outra escolha, eles se abrigaram temporariamente em uma pequena fenda, esperando despistar as criaturas nojentas. Tudo parecia pacífico até que, do vazio escuro, uma série de baratas voadoras surgiu, criando uma cena horrível. O jovem sem espada decidiu jogar a vela acesa diretamente nelas, criando uma oportunidade para sua companheira usar sua espada mágica para incinerar todo o enxame em um mar de chamas.
Aproveitando essa oportunidade, ele se lançou sobre o líder, que havia engolido sua espada, e usou uma adaga para acabar com ele, recuperando sua única posse. De volta ao salão da guilda, Gilgon pôde finalmente respirar aliviada, pois o incidente anterior não havia saído do controle. A presença de Goblin Slayer ali, embora observando silenciosamente, foi suficiente para fazer qualquer um com intenções perturbadoras pensar duas vezes. A recepcionista mais tarde corou ao ver Goblin Slayer retornar da fazenda após uma missão bem-sucedida. Sua amiga íntima, sendo muito perspicaz, não teve dificuldade em notar essa expressão especial. Parecia que Gilgon tinha um lugar especial em seu coração para o guerreiro de armadura de metal. Nesse momento, a porta da guilda se abriu de repente. A pessoa que entrava não era outra senão a arqueira, a talentosa arqueira entre os atuais companheiros de equipe de Goblin Slayer. Ela trouxe notícias importantes. Uma nova missão havia sido emitida sobre o aparecimento de goblins em uma área distante. O que era especial era que o comandante direto era a Donzela da Espada, uma heroína famosa que havia derrotado o Lorde Demônio anos atrás. Em outro lugar, um dos antigos subordinados que serviram sob o Lorde Demônio, embora reduzido a um esqueleto magro após um longo período selado, ainda não havia abandonado seus hábitos depravados. No momento de se preparar para um ato vil com uma garota inocente e amarrada, um herói apareceu de repente com uma postura determinada. No entanto, essa ação não visava o confronto direto, mas simplesmente distrair, ganhando tempo suficiente para os companheiros de equipe entrarem e resgatarem a jovem. Quando o grupo se coordenou satisfatoriamente, este guerreiro desembainhou a espada sagrada, desferindo um golpe decisivo que estilhaçou o inimigo. A história do herói que venceu o mal se espalhou pelos cantos da cidade como um vento forte, atraindo não pouca fofoca. Enquanto a atmosfera estava agitada, Goblin Slayer apareceu, encerrando rapidamente todas as conversas e trazendo seus companheiros de equipe de volta à realidade. Uma missão urgente havia sido enviada da Cidade da Água, uma terra famosa por sua arquitetura cheia de canais, com uma recompensa atraente de um grande saco de ouro para cada participante. Apesar de ser instado várias vezes, ele permaneceu indiferente, apontando que quem quisesse participar deveria se preparar imediatamente, ou então ele estava pronto para realizá-la sozinho. Finalmente, todo o grupo aceitou acompanhá-lo. No entanto, a arqueira estabeleceu uma condição inegociável desta vez. Goblin Slayer deveria se coordenar suavemente com outros aventureiros, não agindo sozinho como era seu hábito anterior. Além disso, tanto a sacerdotisa quanto a elfa superior proibiram estritamente o uso de fogo, veneno ou inundação para destruir os ninhos de goblins, ações comumente vistas em suas campanhas anteriores. Não muito tempo depois, o grupo partiu em uma carruagem em direção à Cidade da Água. Ao longo da jornada, o xamã descreveu continuamente as comidas da região, como tendões de cordeiro cozidos, peixe de rio crocante e inúmeras outras especialidades raras. Intercalada entre essas descrições, estava a pergunta repentina de Goblin Slayer sobre uma flor particularmente boa. Informação que ele talvez só tivesse ouvido de sua amiga de infância, que uma vez morou lá. Chegando à cidade, o grupo de aventureiros dirigiu-se diretamente a um proeminente templo, sede da adoração ao deus da lei. A pessoa que recebeu o grupo desta vez foi uma figura inesperada, a Donzela da Espada, ex-arcebispa e também um dos membros do grupo de heróis que havia destruído o Lorde Demônio exatamente uma década atrás. Com seu histórico respeitável, ela havia deixado de empunhar uma espada para servir sob orientação divina e atualmente assumia a responsabilidade de liderar a fé suprema na Cidade da Água. Ao ficar cara a cara com a Donzela da Espada em carne e osso, a sacerdotisa não conseguiu esconder sua emoção. Ela deu ao grupo uma recepção calorosa. No entanto, Goblin Slayer achou a conversa indireta demorada demais e desejou ir direto ao conteúdo principal. A história rapidamente mudou para uma série de eventos incomuns que ocorreram recentemente. Uma jovem havia sido descoberta em uma condição coberta de ferimentos, vestígios mostrando que ela havia suportado tortura por um longo tempo. Embora Goblin Slayer quisesse examinar as feridas de perto para identificar o perpetrador, a elfa superior o impediu imediatamente, temendo que ele se comportasse de forma rude. Alguns dias depois, os casos de desaparecimentos, ataques e até mesmo abuso de mulheres aumentaram incessantemente. Tudo só começou a se esclarecer quando um aventureiro resgatou acidentalmente uma das vítimas enquanto capturava o perpetrador. Para seu horror, o culpado era um goblin. Depois que o grupo discutiu cuidadosamente, eles chegaram à conclusão de que os Goblins Verdes estavam construindo ninhos sob a Cidade da Água. A Donzela da Espada confirmou essa suspeita, revelando que havia enviado muitas pessoas para investigar antes, mas nenhuma havia retornado. Em meio a esse caos, a Donzela da Espada, a poderosa papa que uma vez esteve ao lado do herói na jornada para destruir o Lorde Demônio anos atrás, ouviu uma melodia vaga. Essa canção ecoou em meio à água corrente como se tivesse sido escrita especificamente para Goblin Slayer, o personagem famoso por seu profundo ódio pelos monstros verdes.
Embora ele mesmo não soubesse de sua existência, pelas emoções em cada palavra, a donzela da espada entendeu que a pessoa mencionada era ele. Incapaz de deixar o desastre continuar a escalar em silêncio, a donzela da espada aproximou-se de Goblin Slayer, esperando sinceramente que ele ajudasse a salvar o país que estava sendo invadido. No entanto, o caçador de goblins, com sua natureza seca, não se deixou levar por súplicas ou fama, respondendo apenas com o compromisso de que todos os monstros escondidos sob o solo seriam exterminados completamente. Essa maneira direta, quase fria de falar, deixou a papa feminina parada, atônita por alguns segundos em espanto, sem saber se deveria se sentir tranquilizada ou preocupada. Parte 1. 4. 1. Depois, o grupo de aventureiros começou a planejar a infiltração no sistema de drenagem sob a cidade. Uma pergunta foi levantada: por que o exército não participou do combate aos goblins? A resposta foi mais simples do que o esperado. Os militares sempre viam os goblins como criaturas de baixo nível, não valendo a pena mobilizar tropas, quando estavam ocupados se preparando para enfrentar as forças do Lorde Demônio. Portanto, a Donzela da Espada havia preparado um mapa detalhado do sistema de esgoto e o entregado ao grupo de Goblin Slayer. Assim que todas as informações necessárias foram reunidas, o caçador partiu imediatamente. Antes de sair, a Donzela da Espada segurou a sacerdotisa, perguntando se ela sentia medo ao enfrentar criaturas tão cruéis que tinham forma humana, mas se comportavam como bestas. A sacerdotisa apenas balançou a cabeça, pois acreditava que, com Goblin Slayer como companheiro, até as piores coisas poderiam ser resolvidas. Sob o túnel escuro e úmido, tudo rapidamente superou as previsões. Mal haviam se aprofundado, o grupo já enfrentava múltiplas ondas de emboscadas dos goblins. Desta vez, a arqueira não foi mais descuidada como antes, sempre prestando atenção para recuperar cada flecha após o uso. Evitando o esgotamento de recursos no meio do caminho, muitas paredes de pedra ao redor ajudaram o grupo a evitar ser atacado por trás. Em meio à discussão de contramedidas, a água acima subiu de repente, sinalizando algo incomum. Acontece que um grupo de goblins havia usado barcos para se aproximar, atirando flechas continuamente na área de esconderijo. A sacerdotisa imediatamente ergueu um escudo mágico para resistir à chuva de flechas. Enquanto isso, Goblin Slayer, rápido como um raio, jogou uma adaga cravando-a na testa do líder inimigo. Para impedir que o inimigo utilizasse o meio de transporte, o Homem-Lagarto foi ordenado a cavar buracos para afundar o barco. No entanto, isso faria com que o esgoto subisse muito, inundando facilmente todo o túnel. Então, o plano foi rejeitado. Em vez disso, Goblin Slayer mudou para uma arma que poucos esperariam, um pote de pimenta em pó. Ele o jogou diretamente nos goblins, fazendo-os ficarem atordoados. Imediatamente depois, ele usou a espada convocada pelo sacerdote lagarto para avançar direto para o combate corpo a corpo. Enquanto isso, o sacerdote apoiava correndo para causar interferência, usando sua cauda longa e poderosa para chicotear muitos inimigos na água. Os goblins, usando armaduras pesadas, foram facilmente puxados para baixo, economizando muito esforço para o grupo. De longe, a arqueira perfurava continuamente as defesas inimigas com flechas precisas, reduzindo significativamente seus números. Uma flecha que se desviou quase a atingiu, mas a sacerdotisa a bloqueou oportunamente com um escudo sagrado. Finalmente, o xamã convocou uma rocha gigantesca, esmagando o barco Goblin, marcando um contra-ataque bem sucedido do grupo. Mas antes que pudessem se alegrar, uma criatura mais estranha que qualquer Goblin apareceu. Um enorme crocodilo branco mutante emergiu de repente, engolindo quase todos os monstros que lutavam na água. O grupo de aventureiros não teve escolha a não ser fugir. Em sua rota de retirada, eles descobriram outro barco grande carregando ainda mais goblins do que o lote anterior. Nessa situação perigosa, Goblin Slayer elaborou uma estratégia extremamente ousada. Ele pediu à sacerdotisa que usasse magia para prender um pequeno ponto de luz na cauda do crocodilo branco. Com anos de experiência, ele sabia bem que os goblins geralmente tinham o hábito de seguir fontes de luz, acreditando que eram grupos de aventureiros. O plano se desenrolou exatamente como previsto. O crocodilo mutante imediatamente se tornou um pesadelo para os goblins tolos, que não reconheceram a armadilha mortal em que acabaram de cair. Após a primeira campanha de reconhecimento, Goblin Slayer começou a desenvolver suspeitas. Ele tinha certeza de que o sistema de esgoto não era um ambiente de vida natural para os goblins, porque se eles realmente vivessem lá a longo prazo, nenhuma criatura ousaria usar barcos para se mover, sabendo bem que um monstro tão grande era seu vizinho. Todos os sinais indicavam que havia alguma mão por trás de tudo, empurrando os goblins para o papel de ferramentas a serviço de uma conspiração maior. A sacerdotisa teve a ideia de convidar todos para relaxar na casa de banhos pública. No entanto, a maioria dos aventureiros deu várias desculpas para evitar. Muitos deles optaram por voltar à taverna para beber.
Goblin Slayer também estava ausente, pois estava a caminho da fazenda para enviar uma carta à sua amiga vaqueira. Deixada sozinha, a sacerdotisa se resignou a mergulhar na banheira de hidromassagem, relaxando o corpo enquanto refletia sobre muitas memórias iniciais em seu papel como aventureira. Os momentos de vida ou morte, quando Goblin Slayer a resgatou a tempo, ainda estavam profundamente gravados em sua mente. Enquanto deixava sua alma flutuar com a água, uma mulher estranha entrou, fazendo a sacerdotisa ficar atônita com a aparência elegante, a aura distinta e a figura esbelta da outra pessoa. Não era outra senão a donzela da espada, a quem a sacerdotisa a muito admirava como um ídolo entre as clérigas. Ao observar mais de perto, ela notou inadvertidamente as numerosas cicatrizes nas costas da donzela da espada, consequências de batalhas passadas que ela experimentou ao confrontar a horrível espécie Goblin. Sem hesitar, a donzela da espada compartilhou abertamente sobre o momento em que foi atacada pelos monstros devido a descuido pessoal. No entanto, em vez de culpar ou mostrar pena, a sacerdotisa perguntou gentilmente sobre a saúde da outra, demonstrando um coração bondoso com uma delicadeza bem diferente da multidão lá fora. Antes de deixar a casa de banhos, a donzela da espada disse algo que continuou a perturbar a mente da sacerdotisa, uma implicação de que um dia Goblin Slayer poderia desaparecer, deixando um vazio insubstituível. Esta declaração revelou um pouco das muitas experiências amargas e traumáticas que a donzela da espada havia sofrido nas mãos daquela espécie selvagem. No salão da guilda da Cidade da Água, a arqueira se tornou o centro de olhares curiosos, devido à rara aparição de uma elfa de cabelos verdes em meio ao território humano. Embora não falasse, seu rosto expressava claramente desprezo por homens que só sabiam fazer provocações inúteis. Seu principal propósito ao vir aqui era perguntar se Goblin Slayer já havia enviado a carta para casa. No entanto, em vez de responder, o guerreiro de capacete apenas se concentrou silenciosamente no quadro de missões, como se tentasse rastrear algo anormal. Apesar de este lugar ter uma enorme rede de esgotos, não havia missões relacionadas ao extermínio de ratos. Isso o fez sentir-se mais desconfiado do que nunca. Antes de começar o novo dia, Goblin Slayer e a arqueira pararam no mercado para comprar os itens necessários para a viagem. No início da manhã seguinte, quando o grupo se reuniu na entrada do sistema de esgoto, todos ficaram surpresos com o item. Ele trouxe um pequeno canário cuidadosamente colocado em uma gaiola. Este não era um animal de estimação comum, mas uma ferramenta para detectar gás venenoso. Este tipo de pássaro havia sido usado por mineiros antigos para alertar sobre o ar poluído. Goblin Slayer havia aprendido esse conhecimento com um velho mineiro, e agora ele o aplicava a esta campanha porque suspeitava que quem quer que estivesse por trás dos goblins neste lugar poderia tê-los ensinado a usar veneno. O plano era ir mais fundo o rio acima para encontrar o verdadeiro mentor que controlava a horda de goblins, evitando ser subitamente cercado. O grupo pretendia derrubar o líder primeiro para quebrar a estrutura organizacional das criaturas. Enquanto seguiam o mapa, o grupo descobriu acidentalmente uma relíquia antiga que pertenceu ao local de descanso de guerreiros da Era Divina, existente há cerca de 4 séculos. Embora a arquitetura da área tivesse uma aparência antiga e solene, Goblin Slayer mostrou pouco interesse em seu valor histórico, pois sua principal prioridade era sempre o extermínio de goblins. A relíquia foi construída de uma forma extremamente complexa, com corredores entrelaçados, portas de pedra fechadas e passagens desorientadoras foram todas projetadas para fazer com que criaturas ingênuas que entrassem acidentalmente desperdiçassem suas forças e morressem gradualmente na escuridão. Agora, aquele lugar sagrado havia sido ocupado e transformado em um ninho de goblins, tornando a situação ainda mais perigosa. Quando o grupo parou diante de um grande portão que parecia exatamente algo saído de um conto de fadas, a arqueira sentiu que algo estava errado. Após um momento de consideração, Goblin Slayer decidiu tomar uma atitude decisiva quando notou algo incomum na porta à sua frente. Ele usou a força para arrombar a entrada, revelando uma sala sombria onde uma figura feminina estava amarrada pelos membros, criando uma sensação de urgência que instintivamente fez a sacerdotisa querer correr para resgatá-la. No entanto, na verdade, era apenas uma armadilha elaborada montada pelos goblins. Um esqueleto seco usando uma peruca servindo de isca. Assim que todo o grupo entrou, os monstros rapidamente selaram a saída e começaram a bombear um tipo de gás venenoso por todo o espaço. A situação agora se tornou extremamente crítica. A equipe estava completamente isolada e cercada por criaturas perigosas esperando do lado de fora. No entanto, Goblin Slayer, famoso por sua preparação minuciosa, não vacilou. Ele distribuiu um pedaço especial de carvão para cada pessoa do grupo, inserido em filtros de máscara para minimizar os efeitos do gás venenoso. Em seguida, ele deu ao xamã um saco de calcário e argila queimada. Quando combinada, a mistura formaria um concreto forte o suficiente para selar os orifícios de ventilação por onde o gás venenoso estava entrando.
Depois de estabilizar a situação, o grupo aproveitou a oportunidade para mover um antigo caixão de pedra para bloquear a entrada, limitando o acesso dos goblins. Apesar de ter esgotado sua magia, o xamã não ficou de lado, mas continuou a atirar pedras para apoiar da linha de trás. Enquanto isso, o sacerdote lagarto e a sacerdotisa convocaram sucessivamente um dragão de osso e magia defensiva para bloquear o avanço das criaturas de pele verde. O espaço anteriormente caótico de repente ficou em silêncio. Um silêncio suspeito envolvendo a sala, talvez em parte devido ao vazamento de gás venenoso para o exterior, afetando alguns dos que estavam do lado de fora. Mas a principal força de ataque ainda esperava por uma oportunidade favorável. Logo depois, ondas de goblins apareceram, atacando implacavelmente. Liderando-os estava um indivíduo grande, um campeão goblin, uma criatura com força equivalente a muitos aventureiros de nível Platina. A sacerdotisa, tendo que manter o escudo sob grande pressão do oponente, começou a se sentir exausta. Goblin Slayer e o sacerdote correram imediatamente para a linha de frente para reduzir a pressão, eliminando goblins um por um de forma limpa, graças à sua vasta experiência de combate. Embora tenham eliminado muitos inimigos, o perigo real vinha do líder. Goblin Slayer rapidamente pegou uma espada caída nas proximidades, desferindo um golpe fatal direcionado ao alvo. No entanto, o oponente era muito astuto, usando outro Goblin como escudo enquanto contra-atacava com um pesado bastão de metal, esmagando Goblin Slayer contra a parede de pedra. Sangue jorrando de sua boca sufocou a sacerdotisa de emoção. Ela perdeu completamente a capacidade de manter a magia defensiva, levando todos os companheiros de equipe a caírem em um cerco enquanto os pequenos goblins avançavam de todos os lados. O campeão Goblin avançou direto em direção à sacerdotisa. O medo imobilizou suas pernas. Em um instante, a criatura agarrou a vítima, levantou-a no ar e mordeu com força seu braço, fazendo a sacerdotisa gritar de dor. Aquele som e a cena diante dele tiraram Goblin Slayer da inconsciência. Apesar da voz em sua mente dizendo que nada mais poderia ser feito, ele silenciosamente lutou para se levantar em meio às ruínas, bebendo rapidamente uma poção de recuperação. Sem uma palavra, ele avançou para a linha de batalha. Com seu escudo de ferro, ele derrubou um goblin que estava prestes a matar a sacerdotisa. Em seguida, ele se moveu para o esqueleto com a peruca de antes, usando aqueles fios de cabelo para tecer firmemente uma garrote, envolvendo-a no pescoço do campeão goblin e puxando implacavelmente. Esta era uma técnica de assassinato silencioso de assassinos, usando materiais aparentemente inúteis para derrubar alvos silenciosamente. Apesar do sangue jorrando sem parar, Goblin Slayer não parou até que o pescoço do oponente estivesse quase completamente cortado. Durante esse tempo, os membros restantes foram gradualmente libertados e se coordenaram para lutar contra os remanescentes da Horda Goblin. No entanto, embora a batalha tenha se acalmado temporariamente, o destino deles dependia inteiramente do esforço final de Goblin Slayer. A fúria evidente em seus olhos finalmente fez o campeão Goblin recuar. Recuando com alguns companheiros restantes, o grupo escapou temporariamente da situação de vida ou morte. Parte 1. 5. Um Goblin Slayer sentou-se ao lado da sacerdotisa, confortando a pequena garota que acabara de sofrer um grande trauma físico e mental. Sua ferida havia sido tratada temporariamente pelo sacerdote lagarto, mas antes que pudessem respirar aliviados, Goblin Slayer desabou novamente, perdendo a consciência devido à perda excessiva de sangue na recente batalha de vida ou morte. Naquele momento de vida ou morte, quando seu corpo jazia imóvel após a batalha sangrenta, um fluxo profundo de memória subitamente surgiu na mente de Goblin Slayer. Ele se viu em sua juventude, um menino fraco sem coragem suficiente para puxar a mão de sua irmã para escapar das mãos sujas dos monstros. Quando a imagem de sua irmã sendo transformada em um brinquedo por aquelas criaturas vis apareceu diante de seus olhos, o arrependimento misturado com a impotência como uma chama consumiu aquela alma imatura. Naquele pânico, o misterioso professor, que já fora um xamã goblin, apareceu. Ele não era apenas um guia de combate, mas também semeou o despertar. Ele jogou um punhado de neve congelante diretamente no rosto do pequeno aluno para forçá-lo a enfrentar seu próprio medo. Naquela estranha sessão de treinamento, um desafio foi estabelecido. Perguntas que pareciam simples, mas continham camadas profundas de significado, foram apresentadas. Respostas erradas resultariam na queda de blocos de gelo em sua cabeça. A primeira pergunta estava relacionada a algo que sempre se esconde atrás daqueles que não são fortes o suficiente. Goblin Slayer respondeu: a morte. Felizmente, essa resposta estava correta. Para a pergunta final, o professor apresentou um teste mais desafiador. O que ele estava carregando em sua bolsa? A resposta permaneceu um mistério, mas o conselho final para a criança foi aprender a ver através da superfície de todas as questões. Depois de acordar do sonho encharcado de memórias, Goblin Slayer descobriu que seu corpo havia sido grosseiramente enfaixado.
Ao seu lado estava a sacerdotisa, dormindo profundamente. Suas roupas haviam sido completamente removidas. Ele silenciosamente puxou o cobertor para cobrir o corpo frágil da jovem, depois deixou a cama e sentou-se em um canto para ponderar. Não muito tempo depois, a donzela da espada o visitou. Aquela sacerdotisa de alto escalão levantou algumas questões relacionadas à estranha experiência recém-passada, onde 3 pessoas deitavam em uma cama sem um pedaço de pano cobrindo seus corpos. Ele sentiu algo diferente. No entanto, para alguém tão obstinado como Goblin Slayer, não era nada mais do que um método tradicional de recuperação mágica quando a alma estava gravemente danificada. Apenas a proximidade com os outros poderia reviver a parte humana apodrecida. A donzela da espada então aludiu à trágica história que aconteceu com ela muitos anos atrás. Naquela época, ela foi capturada por uma horda de goblins selvagens, aqueles que tiraram tudo, da dignidade à vontade de sobreviver. Das profundezas do desespero, a imagem tênue de um jovem de armadura de metal apareceu em sua memória. Uma figura vaga em meio ao pesadelo. Ela fez uma pergunta silenciosa sobre se aquela pessoa realmente tinha vindo para salvá-la, e então deixou o quarto em silêncio. Enquanto isso, a sacerdotisa começou a acordar, entrando em pânico ao descobrir sua situação embaraçosa. No entanto, Goblin Slayer apenas observou silenciosamente sua ferida para garantir que não houvesse complicações graves. Após aquele momento embaraçoso, o grupo de amigos entrou inesperadamente para verificar seu camarada que acabara de voltar da beira da morte. Vendo o grupo ainda intacto, seus espíritos foram um pouco revividos. Durante a refeição leve que se seguiu, os jovens amigos mantiveram sua promessa anterior, desfrutando da refeição juntos antes de continuar sua jornada caçando o inimigo. O destino desta vez era o esgoto subterrâneo onde o campeão Goblin com seu olho restante estava se escondendo. O trio de elfo, anão e lagarto decidiu explorar a frente para que Goblin Slayer e a sacerdotisa pudessem descansar por mais um dia. Surpreendentemente, pela primeira vez, o guerreiro que sempre suspeitava de tudo havia realmente depositado sua confiança em seus companheiros de equipe. No caminho para a forja para verificar as armas danificadas após a recente batalha, a sacerdotisa tentou conversar com seu companheiro taciturno, mas Goblin Slayer apenas respondeu com algumas frases curtas e frias, a ponto de a garota querer apenas dar um tapa nele com sua sandália. No entanto, ele prometeu tentar mudar seu estilo de comunicação para fazê-la se sentir menos invisível. Os dois pararam em frente a uma forja, onde a sacerdotisa decidiu consertar sua cota de malha, um presente que uma vez recebera o único elogio de Goblin Slayer. Embora o ferreiro aconselhasse a substituí-la por um conjunto completamente novo, a sacerdotisa insistiu em mantê-la. Quando o ferreiro descobriu coincidentemente que o cliente à sua frente era um aventureiro de nível prata, um guerreiro famoso em toda a região por sua obsessão por goblins, a atmosfera na oficina imediatamente ficou tensa. Embora não dissesse muito, Goblin Slayer rapidamente ofereceu uma grande quantia de dinheiro na esperança de ter a armadura consertada o mais rápido possível. Reconhecendo que o equipamento atual não garantia mais a segurança como antes, ele não hesitou em gastar mais para comprar uma nova espada. Depois de concluir os negócios na forja, ele e a sacerdotisa caminharam pela rua movimentada no coração da Cidade da Água. Os dois descobriram coincidentemente uma barraca que vendia uma sobremesa de especialidade bastante estranha, com uma placa indicando claramente sua origem de uma terra estrangeira para eles. Vendo o creme derretendo suavemente na tigela de pedra, a jovem não conseguiu esconder sua curiosidade. À medida que se aproximavam, a fragrância fresca se espalhou, fazendo com que ambos decidissem prová-la. O vendedor compartilhou um segredo único. Eles usaram uma mistura harmonizando fogo e água misturada com uma pequena quantidade de leite fresco, criando assim este creme macio e suave. À medida que o sol se punha gradualmente atrás de muitos telhados antigos, os dois sentaram-se nos degraus desfrutando da sobremesa, enquanto conversavam sobre o que haviam enfrentado e o que enfrentariam. Naquele raro momento de paz, ele de repente contou uma história sobre uma vez ter tanto medo que não ousou atravessar um pedaço de terra sombrio. Apesar de sua irmã e amigo de infância o provocarem incessantemente, embora magoado com a zombaria, ele finalmente o atravessou sozinho, não para provar nada a ninguém, mas simplesmente para superar suas próprias limitações. Goblin Slayer expressou apreço pela companhia da sacerdotisa. No entanto, ele não queria que ela se arriscasse por ninguém, incluindo ele mesmo. No entanto, a sacerdotisa escolheu agir não por outra pessoa, mas por sua própria crença e vontade, não por causa das expectativas de qualquer homem. Ela rapidamente engoliu o creme restante e sugeriu gentilmente que ambos voltassem. Enquanto isso, um pedido especial que Goblin Slayer havia feito há muito tempo finalmente chegou, graças à ajuda de um irmão conhecido da Guilda dos Mercadores. O entregador não conseguiu esconder sua perplexidade com a decisão de comprar um item de uma cidade distante apenas por causa de sua suavidade
especial. No entanto, para Goblin Slayer, até os menores detalhes tinham um significado vital ao confrontar monstros nascidos da escuridão. Essas coisas não eram apenas para exterminar goblins, mas também serviam a planos ousados à frente. Em outro lugar, na fazenda familiar, o velho tio expressou preocupação ao discutir a possibilidade de que um dia aquelas pequenas criaturas pudessem reverter a situação. Mas sua sobrinha permaneceu firme em sua crença de que aquele amigo especial definitivamente voltaria, pois esta era sua única casa familiar. De volta à equipe. Depois de reunir informações completas do reconhecimento dos 3 companheiros de equipe, eles continuaram mais fundo nas ruínas antigas. Desta vez, Goblin Slayer trouxe consigo um grande saco de pó e uma lamparina a óleo especialmente fabricada em vez de toches. Durante a exploração, o grupo descobriu que a sala à frente continha uma criatura extremamente perigosa, algo na forma de um olho grotesco e saliente. Assim que o sacerdote atirou uma pedra, ele imediatamente disparou um raio de energia que incinerou a parede de pedra. O que deixou o grupo cauteloso não foi apenas sua capacidade destrutiva, mas também a capacidade de anular a magia daquele monstro deformado. Goblin Slayer, como sempre, apresentou uma estratégia surpreendente. Distrair o olho com arcos e flechas, depois fazer o xamã desviar sua atenção com o fascínio do álcool, após o que todos aproveitariam a oportunidade para escapar. Enquanto isso, ele espalhou silenciosamente pó fino por toda a sala, algo que poderia se tornar uma bomba se ativado em um ambiente fechado. A sacerdotisa desempenhou o papel de bloqueio mais importante, estabelecendo uma barreira mágica, bloqueando a saída, forçando o monstro a manobrar apenas dentro do espaço cheio de pó. O plano atingiu seu clímax quando o monstro lançou um raio de energia que atingiu o dragão de osso, deitado lá dentro, criando uma tremenda explosão. Graças a isso, o monstro do olho foi incinerado por seu próprio poder, transformando uma ideia simples em um golpe fatal. No entanto, o que atraiu sua atenção imediatamente depois não foram os restos da criatura, mas um espelho antigo pendurado na parede de rocha. Embora com a forma de um espelho comum, ele emanava uma aura distintamente mística. Por fora, aquele espelho não parecia diferente de um item decorativo comum. No entanto, quando a sacerdotisa tocou acidentalmente sua superfície, uma imagem surpreendente apareceu, refletindo uma cena do outro lado, onde uma comunidade de goblins residia, juntamente com os barcos estranhos que eles usavam para se locomover. Inquestionavelmente, este era um artefato raro que, servindo como um portal espacial, levando os usuários a uma área predeterminada. Seu valor estava além de qualquer medida padrão, pois não era apenas uma relíquia antiga, mas um tesouro lendário. No entanto, sua existência ocultava muitos mistérios. Alguém havia convocado deliberadamente aqueles monstros para esta área, guiados no uso de meios de transporte e até mesmo arranjado uma criatura terrível para guardá-la. Isso provava que todo o plano havia sido arranjado de antemão com um propósito claro. Embora inúmeras perguntas permanecessem sem resposta, agora não era o momento apropriado para investigar a origem do mentor. A grande explosão anterior havia atraído goblins próximos, atraindo-os em números cada vez maiores. Goblin Slayer de repente se lembrou do ensinamento de seu mentor. Sempre saiba o que você tem em mãos. Ele imediatamente revisou todo o equipamento que estava carregando para calcular um plano de resposta. Não importava o quão tensa fosse a situação, ele mantinha sua postura de que nunca cairia na mesma armadilha de antes. Parte 1. 6. 1. O grupo rapidamente preparou uma linha de defesa sólida para enfrentar a batalha. Embora a arqueira tremesse um pouco, lembrando-se de sua experiência de quase morte antes, desta vez, a preparação completa a ajudou a manter o espírito um pouco. Em seguida, cada membro do grupo verificou seu poder mágico restante. O xamã guardou um feitiço final para o momento mais crítico, enquanto o sacerdote assumiu a tarefa de remover o espelho da parede e convocar um esqueleto de dragão para proteger a elfa superior. Enquanto isso, a missão da arqueira de cabelos verdes era eliminar o maior número possível de goblins à distância. Quando todos os planos foram estabelecidos, os monstros começaram a inundar como uma enchente. Goblin Slayer iniciou o combate apoiando os companheiros de equipe através de ataques de diversão, ajudando a elfa superior a se concentrar em derrubar vários alvos. Embora o grupo tenha eliminado alguns, o número de inimigos permaneceu sufocantemente grande. A arqueira continuamente puxava a corda de seu arco a ponto de quase entorpecer seu braço. Durante esse tempo, o esqueleto de dragão convocado pelo sacerdote bloqueou muitas flechas envenenadas disparadas pelos monstros. À medida que a batalha se intensificava gradualmente, o campeão Goblin apareceu, forçando o Goblin Slayer a enfrentá-lo diretamente para atrair a atenção. Enquanto avançava para derrubar vários Goblins comuns
Ele simultaneamente tentava recuperar flechas para a arqueira. Alguns inimigos escaparam pela linha defensiva, forçando o xamã a usar pedras para atingi-los diretamente na cabeça para detê-los. Percebendo que estava apenas observando sem contribuir muito, a sacerdotisa decidiu correr para ajudar o sacerdote a remover o espelho. Novamente, o campeão Goblin balançou sua arma em direção ao personagem principal, mas ele conseguiu se esquivar, depois recuou para atraí-lo para uma área onde muitos Goblins estavam parados, fazendo com que ele atingisse inadvertidamente seus companheiros, reduzindo as forças inimigas. Após um período de resistência, a sacerdotisa e o sacerdote removeram com sucesso o espelho de sua posição original. Seguindo as instruções de Goblin Slayer, eles imediatamente viraram a face do espelho em direção ao teto da ruína. Nesse ponto, o xamã assumiu um papel fundamental. O campeão Goblin finalmente percebeu que o grupo de aventureiros estava fazendo algo perigoso. Ele rapidamente correu para atacar o anão, mas um arremesso de adaga perfeitamente direcionado de Goblin Slayer o fez perder vários dedos. Não deixando a oportunidade passar, o xamã e a sacerdotisa usaram com sucesso pedras para atingir os pontos fracos do teto, fazendo com que a estrutura acima balançasse gradualmente. A sacerdotisa então utilizou sua última encantamento para obscurecer a visão dos goblins restantes. Quando tudo estava pronto, o xamã usou toda a sua força para desabar todo o telhado da relíquia, esmagando todos os monstros sobreviventes sob terra e rochas. Graças a virar a face do espelho para cima, toda a quantidade de terra e pedras desabadas não feriu o grupo de aventureiros, mas foi diretamente transportada para a base final da horda de goblins. O personagem principal não demonstrou muito interesse no item raro que o grupo acabara de obter após a batalha feroz. O que o preocupava mais era manter seu compromisso com a arqueira durante toda a luta. Ele não usou chamas ferozes, venenos cruéis ou água suja para atacar aqueles monstros. No entanto, em vez de uma palavra de apreciação, a garota elfa o mandou voando direto para um barranco rochoso próximo com um chute cheio de frustração. Depois de completar a campanha, Goblin Slayer procurou a Donzela da Espada, alguém que uma vez ostentou o título de herói após sua façanha de eliminar o Lorde Demônio, para perguntar sobre alguns assuntos suspeitos, especialmente sobre o espelho estranho e a criatura que o guardava. Não porque ele fosse particularmente perspicaz, mas simplesmente porque sabia como abordar a pessoa certa para reunir informações. Que ela foi a primeira pessoa que ele escolheu para questionar não foi sem razão específica, pois muitas coisas suspeitas começaram com ela. Uma das pistas que deixou Goblin Slayer desconfiado foi a aparição da criatura branca gigante, o crocodilo albino, que não tinha intenção de atacá-los, mas apenas queria afastar os intrusos da área que guardava. Se não houvesse conexão com o sistema de proteção, porque ele interveio justamente quando eles se aproximaram do espelho. Além disso, um sistema de esgoto tão vasto. No entanto, nenhum aventureiro havia pisado lá ou recebido qualquer missão de limpeza, o que era verdadeiramente suspeito. A Donzela da Espada finalmente teve que revelar que a aparição do espelho naquele lugar foi resultado de uma conspiração deliberada. Um ex-servo do Lorde Demônio o havia colocado silenciosamente lá para abrir um portal convocando os monstros. No entanto, felizmente, o herói havia eliminado o mentor de antemão, impedindo que seu plano de vingança fosse concluído. No entanto, a Donzela da Espada, que havia encontrado goblins muitos anos atrás, ainda carregava um medo profundo, tendo sido homenageada como uma heroína. Procurar ajuda por causa de criaturas comuns como goblins a fazia se sentir humilhada e envergonhada. Embora no fundo de seu coração, ela soubesse que aquela ameaça era muito mais perigosa do que sua aparência sugeria. O espelho, a fonte do problema inicial, estava planejado para ser dado ao grupo de Goblin Slayer como forma de pagamento. No entanto, em vez de mantê-lo, ele decidiu cobrir a superfície do espelho com concreto antes de jogá-lo de volta ao seu lugar original. Dessa forma, ninguém no futuro seria capaz de explorar sua capacidade de teletransporte. Essa ação intrigante, mas eficaz, fez a Donzela da Espada apenas rir, porque era simples, mas extremamente lógica. No final da reunião, a Donzela da Espada tinha alguma esperança de que, se um dia ela enfrentasse perigo novamente, Goblin Slayer viria para ajudar. No entanto, sua resposta não foi nada do que ela esperava. Ele não prometeu salvá-la especificamente, mas apenas se comprometeu a erradicar a espécie Goblin, mesmo que eles só existissem em seus pesadelos. Essa declaração fez a Donzela da Espada sentir como se um fardo tivesse sido levantado, porque pelo menos ela sabia que havia depositado sua confiança no lugar certo. Na manhã seguinte, o grupo retornou à cidade, onde viviam com valiosas recompensas em mãos. Embora a quantia recebida não fosse pequena, os Homens Lagarto ainda expressaram pesar por o tesouro de teletransporte não poder ser mantido.
Em contraste, o xamã só precisava sobreviver para continuar bebendo alguns copos de bom vinho para sentir que a vida estava completa. A sacerdotisa estava acomodada em um raro momento de paz, quando de repente notou uma pena caindo no cabelo de Goblin Slayer. Pensando que ele estava dormindo, ela se aproximou gentilmente para pegá-la para ele. Inesperadamente, ele ainda estava acordado, e o que surpreendeu a todos ainda mais foi que ele queria tentar fazer um prato doce sobre o qual ouvira falar na Cidade da Água. Creme feito de leite. Essa ideia inovadora encantou muito tanto os homens lagarto quanto o xamã. A arqueira, que geralmente era bastante reservada quando convidada a provar comida, não conseguiu esconder seu interesse. Sobre a atmosfera de guerra gradualmente chegando ao fim, o grande grupo de guerreiros, aqueles nomeados heróis após uma jornada árdua, estava avançando. Seu objetivo era esmagar as forças remanescentes do Lorde Demônio, a maior ameaça bestial remanescente para a humanidade. Enquanto isso, em um lugar longe daquela batalha principal, outra pessoa continuava silenciosamente vivendo sua própria história. Goblin Slayer, carregando uma obsessão insaciável, estava imerso em memórias, recordações associadas a uma parte da vida aparentemente enterrada pelo tempo. Na infância, ele sonhara em sair para o mundo, tornar-se um herói, ou pelo menos um verdadeiro aventureiro. No entanto, no dia em que sua amada irmã foi brutalmente torturada por goblins verdes e depois morta, todas essas aspirações viraram pó. A raiva nutrida desde então o transformou em alguém que vivia para um único objetivo: eliminar todos os goblins desta terra. Ele uma vez deixou o ciúme tomar conta a ponto de sua irmã ter que confortá-lo. Ela foi a primeira a ensiná-lo a controlar as emoções, a aprender a não ter inveja. Caso contrário, ele se tornaria tão feio quanto os diabinhos verdes que odiava. Naquela noite, sua irmã havia cozinhado um ensopado maravilhoso, uma memória simples que também foi a última vez que ele desfrutou de uma refeição que ela preparou. Acordando em sua vida atual, Goblin Slayer continuou seu hábito familiar de examinar vestígios de monstros ao redor da fazenda onde trabalhava. Sua amiga de infância, a vaqueira, o chamou para o café da manhã. Durante a conversa, o tio da vaqueira expressou alívio ao ouvir que o Lorde Demônio havia sido derrotado. No entanto, embora o mundo exterior estivesse comemorando a vitória, Goblin Slayer não relaxou sua vigilância. Aos seus olhos, os goblins ainda eram uma ameaça potencial que ninguém deveria subestimar. Após o café da manhã, Goblin Slayer decidiu ir à cidade com a vaqueira, em parte para fazer compras, em parte para ver se alguma missão de extermínio de goblins havia sido postada no quadro da guilda. Desta vez, ele apareceu sem usar sua armadura familiar, criando uma imagem tão diferente que um aventureiro empunhando uma lança que regularmente ficava na guilda iniciou uma conversa com ele sem reconhecer sua verdadeira identidade. Essa pessoa acreditava que alguém sem armas ou armadura não poderia ser um verdadeiro aventureiro. Ele então se gabou em voz alta sobre como pessoas como ele estavam se reunindo no norte para caçar os remanescentes do Lorde Demônio em busca de fama. Felizmente, uma maga que já havia acompanhado o Guerreiro da Lança o reconheceu imediatamente. Ela o informou que hoje não havia missões relacionadas a goblins. Depois, Goblin Slayer voltou à forja para receber um conjunto de armadura sobressalente do velho ferreiro. Olhando para o equipamento arranhado como se tivesse acabado de ser rasgado por garras de monstros, ele não pôde deixar de resmungar sobre a maneira como lutava com muita intensidade. Enquanto caminhava, Goblin Slayer viu acidentalmente uma sessão de treinamento ocorrendo em um espaço aberto perto da guilda. Um aventureiro de nível prata estava ensinando habilidades de combate a dois jovens soldados. Claramente, ambos eram novos na profissão. Embora não se conhecessem, um cavaleiro sagrado que estava por perto ainda iniciou uma conversa com Goblin Slayer. Na verdade, os novatos que estavam sendo treinados não eram do esquadrão dos cavaleiros sagrados, nem estavam relacionados ao veterano que praticava por perto com uma grande espada. Aqueles dois indivíduos experientes simplesmente queriam transmitir habilidades para a próxima geração quando viram os olhos dos jovens ainda inocentes e curiosos. O desejo de aprender era evidente nos olhos do menino que havia perdido sua espada, observando secretamente a sessão de treinamento sem desviar o olhar. Ao mesmo tempo, na guilda, a sacerdotisa estava entrando bem no momento movimentado. A recepcionista Gilgon a cumprimentou com um leve sorriso, mas sua expressão mudou quando soube que a pessoa que ela procurava era Goblin Slayer. A sacerdotisa não conseguiu esconder suas emoções ao ouvir sobre missões recentes relacionadas à Cidade da Água, lembrando-a daquele raro momento de paz em que se encostou em seu companheiro de equipe familiar durante uma noite tranquila. Nesse ponto, Gilgon entregou-lhe uma carta enviada da Cidade da Água. A remetente era a freira donzela da espada. Tanto a sacerdotisa quanto Gilgon estavam curiosas sobre o que a arcebispa donzela da espada escreveu para ele, mas Goblin Slayer rapidamente guardou a carta no bolso. A essa altura, os membros familiares da equipe também haviam chegado à guilda. Eles queriam convidar Goblin Slayer para participar de uma pequena celebração por ocasião da reunião do grupo. Inicialmente, ele recusou porque havia prometido algo particular à vaqueira. No entanto,
Ela apareceu logo depois, tornando impossível para ele recusar mais. O grupo rapidamente se sentou à mesa, comendo enquanto discutia as boas notícias. Recentemente, um jovem herói havia eliminado o Lorde Demônio e foi reconhecido pela Guilda dos Aventureiros como o Dexpeno aventureiro de nível platina da história. A atmosfera animada continuou enquanto o xamã levantava sua taça de vinho, oferecendo a Goblin Slayer uma taça em comemoração. No entanto, desta vez ele não bebeu, então Gilgon deu-lhe uma garrafa de mel, em vez disso, uma bebida revitalizante adequada para uso após batalhas intensas. Goblin Slayer expressou sua intenção de comprar mais algumas garrafas em preparação para as próximas caçadas a goblins. Seu nível de obsessão por essa espécie realmente deixou muitas pessoas perplexas. Nesse momento, o grupo de aventureiros empunhando a grande espada também entrou para o almoço. Eles cobriram voluntariamente a refeição dos novatos que treinaram a manhã toda como forma de encorajar seu espírito. Aproveitando essa oportunidade, Gilgon compartilhou que a guilda tinha planos de construir um centro de treinamento oficial para novos aventureiros. Seria gerenciado por guerreiros veteranos, transmitindo experiência e ganhando uma renda adicional para manter suas vidas após a aposentadoria. Enquanto a conversa ficava animada, Gilgon de repente se virou para lembrar a Goblin Slayer que se ele continuasse com suas ações imprudentes como de costume, ela encontraria uma maneira de impedi-lo de continuar sua profissão, pelo menos por um período longo o suficiente para que ele recobrasse o juízo. Embora Chosto a ameaça fosse gentil, ela carregava uma preocupação clara que ninguém podia negar. Finalmente, a festa terminou em uma atmosfera calorosa. Goblin Slayer e a sacerdotisa deixaram a guilda, retornando à fazenda onde residiam temporariamente. No caminho de volta, ele abriu a carta da espadachim que uma vez o acompanhou. O conteúdo era apenas algumas linhas perguntando sobre sua saúde, juntamente com um lembrete para estar sempre vigilante. Porque mesmo que o Lorde Demônio tivesse sido eliminado, os remanescentes do exército demoníaco ainda estavam escondidos em todos os lugares. Assim como ela disse, esta parte não era realmente o fim. A noite caiu, e enquanto a lua brilhava no céu, a vaqueira gentilmente puxou Goblin Slayer para deitar a cabeça em seu colo. O espaço estava silencioso, com o vento soprando suavemente pelo campo. Ela não se apressou, apenas olhou para ele em silêncio, esperando que o companheiro, que havia lutado ombro a ombro em lugares mortais, logo percebesse que era hora de ele pensar no futuro, em algo além de uma vida que só conhecia a caça a goblins. Porque, seja guerreiro ou herói, eventualmente todos se cansam, mas na manhã seguinte tudo voltou à sua órbita original. Enquanto verificava a terra ao redor da fazenda, Goblin Slayer descobriu uma série de pegadas estranhas que se estendiam em direção à floresta. Esses vestígios familiares sinalizavam algo inegável. Os Goblins Verdes não haviam parado. Seria esta a batalha final na jornada do caçador que viveu para um único objetivo: erradicar completamente os monstros escondidos na escuridão? Em uma manhã pacífica, a vaqueira estava preparando o café da manhã na cozinha simples. A garota sorriu levemente enquanto o aroma de pão torrado se espalhava pelo espaço. De repente, a porta se abriu apressadamente. Goblin Slayer entrou. Sua voz era profunda e urgente, enquanto ele anunciava uma descoberta perigosa. Enquanto monitorava os arredores, ele encontrou inúmeras pegadas pequenas espalhadas perto da área da fazenda, sinalizando uma horda de goblins batedores se aproximando da borda da floresta. De acordo com a experiência acumulada ao longo de muitos anos de luta, ele avaliou claramente que apenas um líder com alta inteligência teria a capacidade de comandar este grupo. Poderia ser um Lord Goblin, um indivíduo raro naquela espécie inferior, mas superior em inteligência e força. Se o campo de batalha fosse uma masmorra, onde o terreno apertado dificultasse a organização de contra-ataques, eliminar 100 goblins não seria um problema. No entanto, o terreno plano ao redor da fazenda era completamente diferente. Espaço aberto, sem barreiras, sem pontos de cobertura. A flexibilidade e o grande número tornavam impossível para Goblin Slayer lidar com a situação sozinho. De acordo com sua previsão, o ataque poderia acontecer esta noite ou na noite seguinte, muito urgente para encontrar reforços a tempo. Goblin Slayer conhecia bem suas limitações. Ele não possuía habilidades extraordinárias como aqueles indivíduos de nível Platina, muito menos em comparação com o herói que acabara de eliminar o Lorde Demônio. Portanto, ele pediu à vaqueira que deixasse este lugar o mais rápido possível, embora avisada de que se não fugisse, o preço que ela poderia pagar poderia ser o sofrimento final. A vaqueira ainda ficou resolutamente. Para ela, perder o gado significava não apenas perder seu sustento, mas também perder um lugar ligado às memórias da infância e ao lar que uma vez pertenceu a Goblin Slayer. Acima de tudo, ela sabia bem que seu amigo não abandonaria esta terra e ela não poderia virar as costas em um momento como este. A determinação da garota fez com que Goblin Slayer não pudesse desistir, forçando-o a agir até o fim.
Ele se lembrou da instrução de sua irmã adotiva de nunca fazer as mulheres chorarem. A imagem do homem de meia idade, que uma vez o ensinou a segurar armas, também apareceu como um lembrete de que as responsabilidades precisavam ser assumidas. Sem hesitar, ele foi direto para a guilda onde os aventureiros estavam se reunindo após suas missões diárias. Diante dos guerreiros de nível prata, Goblin Slayer anunciou um grande ataque sem precedentes de uma horda de goblins liderada por um Lord Goblin. Inicialmente, as pessoas mantiveram uma atitude casual, considerando aquele aviso apenas um exagero de alguém obcecado por uma espécie de monstro inferior. No entanto, o sorriso fraco desapareceu rapidamente quando ouviram o número. Centenas, e especialmente o líder possuía uma rara inteligência de batalha, alguém que havia causado a devastação de muitas aldeias. Embora ele tivesse abaixado a cabeça, implorando, seu apelo ainda não conseguiu mudar a escolha deles, pois a probabilidade de fracasso era muito alta, o risco de trocar vidas muito grande. O guerreiro empunhando a lança se levantou para refutar essa visão unilateral. Ele lembrou a todos que a natureza dos aventureiros não era recusar nada, desde que o preço oferecido fosse compatível. Vendo seu companheiro de equipe sendo contrariado, a arqueira quase correu para discutir, mas o sacerdote a impediu a tempo, temendo que a situação saísse do controle se toda a guilda entrasse em caos. Gilgon, tendo testemunhado tudo, saiu imediatamente para se encontrar com o mestre da guilda, o único que poderia decidir sobre as recompensas em pouco tempo. Goblin Slayer então declarou sua prontidão para oferecer tudo o que tinha. Dinheiro, armas, tempo, experiência, até mesmo sua vida em troca de ajuda dos aventureiros da guilda. O mestre da guilda inicialmente permaneceu impassível, até mesmo apresentando uma situação. Se o que ele queria era a morte, poderia ser entregue agora mesmo? Goblin Slayer recusou silenciosamente porque sua morte só causaria sofrimento a algumas pessoas. Essa declaração, embora simples, foi suficiente para tocar o homem durão à sua frente. O mestre da guilda concordou em oferecer uma moeda de ouro para cada cabeça de Goblin neste evento especial, criando condições para atrair a participação de aventureiros. O guerreiro empunhando a grande espada, que uma vez fora salvo por Goblin Slayer, junto com toda a sua aldeia de um desastre anterior, embora afirmasse participar por dinheiro, não conseguiu esconder sua genuína gratidão. Sob o céu noturno escuro, a atmosfera ao redor da área da fazenda tornou-se tensa como a corda de um arco. Todos os aventureiros estavam preparados, dispostos em múltiplas camadas de defesa para impedir o ataque da horda de monstros que se aproxima. Na escuridão da linha de frente, os passos leves dos batedores goblins prontamente transmitiram informações sobre a linha defensiva ao líder, o Rei Goblin. Ao receber o relatório, ele ordenou que todo o seu exército se preparasse para varrer tudo em seu caminho com força total, com o primeiro objetivo de transformar esta terra pacífica em uma fortaleza para uma campanha em grande escala, para estender tentáculos por toda a região. Enquanto isso, a vaqueira, a amiga de infância de Goblin Slayer, sentava-se silenciosamente em um canto do armazém, infinitamente preocupada com a batalha iminente. Justo então, sons do lado de fora sinalizaram que o ataque havia começado. Os goblins não apenas inundaram, mas também usaram táticas desprezíveis, trazendo jovens mulheres capturadas como escudos vivos, pendurando-as em tábuas de madeira para distrair o espírito de luta. Eles acreditavam que isso faria os defensores hesitarem ou vacilarem. No entanto, essa estratégia foi rapidamente neutralizada. O anão e a maga coordenaram-se suavemente para lançar um feitiço de sono, fazendo com que os monstros que usavam humanos como escudos desabassem. Assim que o sinal soou, os aventureiros escondidos ao redor da área imediatamente saíram, libertando todas as vítimas. O grupo de arqueiros que estava escondido no telhado então apoiou a força de resgate para retornar em segurança. Quando todos os escudos vivos foram resgatados, a força de contra-ataque dos arbustos agiu imediatamente. Eram veteranos, cada golpe carregando precisão absoluta. Muitos inimigos foram derrubados antes que pudessem reagir. Alguns tentaram atirar furtivamente em Isabel, mas todos foram contra-atacados pela maga com um feitiço que curvou o fluxo de ataque. A situação tornou-se cada vez mais tensa quando a cavalaria Goblin foi ordenada a atacar pelo flanco esquerdo. Felizmente, 2 jovens novatos estavam esperando no ponto de emboscada desde a tarde e rapidamente transmitiram a informação para o acampamento principal. Imediatamente, todos os aventureiros recuaram para posições defensivas e estabeleceram formações de acordo com a coordenação de guerreiros de alto escalão. Assim que o inimigo chegou ao alcance, muitas barreiras de madeira afiadas foram erguidas, perfurando os estômagos dos lobos, fazendo com que os cavaleiros goblins fossem jogados de suas celas. Aproveitando o momento caótico, a força de retaguarda avançou imediatamente para eliminar os inimigos sobreviventes.
O sucesso inicial foi resultado da previsão correta de Goblin Slayer de quase todas as táticas dos Goblins. Desde o uso de escudos vivos até grupos de batedores com equipes de magia, graças à preparação completa, desde estacas de madeira até a clara divisão de tarefas, toda a linha de defesa resistiu firmemente a ondas de ataque ferozes. Até mesmo o paladino, que duvidara das habilidades de Goblin Slayer, teve que reconhecer a proeza tática e a vasta experiência do líder desta campanha. No entanto, nem todos se coordenaram bem. Na floresta, 2 aventureiros gananciosos haviam se separado secretamente do grupo para reivindicar recompensas mais altas caçando sozinhos. Essa ação impensada lhes custou caro quando encontraram um indivíduo excepcionalmente perigoso, um campeão Goblin. Ambos foram rapidamente eliminados. Seus corpos foram jogados pelo monstro em direção ao acampamento principal, com o objetivo de criar um efeito psicológico sobre os restantes. No entanto, o medo afetou apenas alguns aventureiros inexperientes. A maior parte da força de nível prata, juntamente com outros guerreiros veteranos, viu isso como uma declaração oficial de guerra, tornando seus espíritos ainda mais ardentes. Diante de 2 campeões goblins e um grande grupo de hobgoblins, eles mantiveram sua formação, prontos para aceitar o desafio. A atmosfera do campo de batalha mudou para uma fase mais intensa do que nunca. A maga até mesmo tomou calmamente um gole de água em meio à batalha caótica, mostrando a confiança absoluta do grupo principal. Os recrutas perplexos se perguntavam o que Goblin Slayer, o iniciador da batalha, estava fazendo em meio àquela cena caótica. Eles não tiveram que esperar muito por uma resposta, pois ele estava se aventurando profundamente no campo de batalha, perseguindo silenciosamente o alvo final, o Rei Goblin. Em um canto deserto da floresta, o líder da horda de Goblins Verdes sentiu claramente o poder avassalador do oponente. Sabendo que a derrota se aproximava, ele fugiu com medo extremo, na esperança de preservar sua vida para se vingar mais tarde. No entanto, essa esperança durou apenas alguns breves momentos. Aquele que havia destruído inúmeras famílias, queimado muitas casas na escuridão, finalmente enfrentou o caçador mais temível de sua espécie, Goblin Slayer. Os dois ficaram não muito longe um do outro, olhos tensos fixos no oponente, cada segundo que passava parecendo alongado pelo ódio acumulado. Quando o vento assobiando pela grama se acalmou, o Rei Goblin imediatamente se lançou, iniciando a batalha mortal com um poderoso golpe cheio de intenção de matar. No entanto, o escudo na mão de Goblin Slayer neutralizou oportunamente aquele golpe, protegendo-o do ataque mortal. Em um piscar de olhos, enquanto o oponente ainda avançava, Goblin Slayer rapidamente se abaixou, pegou um punhado de terra e o jogou diretamente no rosto do monstro. Aproveitando sua visão obscurecida, ele girou, desferindo um golpe fatal na cabeça do oponente. A coroa caiu no chão, rolando, mas o rei ainda conseguiu lançar um poderoso contra-ataque, mandando-o voando para longe. Apesar de ter sido derrubado, aquele guerreiro ainda se levantou sem hesitar. A ponta de sua espada mais uma vez apontou diretamente para seu arqui-inimigo. Do outro lado, a arqueira e o xamã conversavam levemente. Seus corações ainda não haviam deixado de gelar ao pensar na cena de centenas de goblins inundando simultaneamente a cidade. Todos reconheceram que sem o profundo conhecimento e a preparação completa de Goblin Slayer, aquele desastre certamente teria engolido este lugar inteiro. No entanto, o ataque ainda não havia terminado. Na linha de frente, 2 campeões goblins ainda resistiam à pressão de aventureiros de nível prata. A dupla de guerreiros com a grande espada e a cavaleira sagrada iniciou suas táticas, distraindo um dos 2 monstros, criando condições para o companheiro de equipe restante desferir o golpe final. Embora aquele campeão fosse astuto, armando um pequeno goblin para emboscar por trás. O raciocínio rápido da cavaleira rapidamente neutralizou aquela armadilha. Ela cortou a mão do monstro e depois deixou seu companheiro dividir seu corpo ao meio com uma espada gigante. Como ele havia sido resgatado bem a tempo na batalha anterior, o jovem empunhando a espada cedeu a cabeça do monstro ao seu companheiro de equipe como um agradecimento silencioso. Não muito longe, o sacerdote resistia sozinho ao campeão Goblin restante. Embora parecesse estar lutando porque o oponente era muito ágil, ele manteve a calma absoluta. Quando o monstro jogou a corrente e errou, ele não evitou como antes, mas surpreendentemente acelerou, avançando direto ao longo da corda e perfurando o pescoço do oponente, finalizando de forma limpa, sem precisar de ajuda. No campo de batalha agora, apenas o Rei Goblin permanecia vivo. Embora gravemente ferido, ele ainda mostrava uma força aterrorizante, empurrando continuamente Goblin Slayer para trás. Ele foi derrubado, não mais capaz de se defender eficazmente como antes. No quarto da fazenda, o amigo de infância perguntou ao tio se ele ainda tinha algum preconceito contra Goblin Slayer, pois o que aquele guerreiro havia feito superara em muito as expectativas. Enquanto isso, no local da batalha na floresta, a situação tornou-se precária. Embora Goblin Slayer tenha tentado cravar sua espada no estômago do monstro, sua força não era mais suficiente para finalizá-lo. Antes de ser esmagado pela fúria do inimigo, uma parede mágica apareceu de repente na frente de Goblin Slayer.
da floresta, a sacerdotisa apareceu, estabelecendo uma segunda barreira, fazendo com que o corpo do Rei Goblin fosse firmemente comprimido. O fragmento de espada já embutido em seu estômago penetrou mais fundo. No entanto, o monstro mudou para chorar e implorar em desespero, revelando a natureza covarde inerente dos goblins, fingindo ser fraco para esconder sua natureza feroz. Então, de repente, contra-atacando quando o oponente baixou a guarda. No entanto, a sacerdotisa não foi enganada por esse truque. E no momento decisivo, Goblin Slayer sentou-se, concentrando toda a sua força em um golpe final, encerrando a vida suja do líder da horda. Após aquela batalha de vida ou morte, ele caiu no colo da sacerdotisa. A jovem, pela primeira vez, não seguiu o plano inicial de Goblin Slayer. Em vez de usar todos os 3 encantamentos de escudo para eliminar o Rei Goblin como ele havia instruído, ela manteve o feitiço final para curar seu companheiro de equipe próximo. Essa ação demonstrou a forte confiança que eles tinham um no outro. Depois, eles se apoiaram mutuamente de volta para onde outros aventureiros estavam descansando, recebidos com alegria porque o comandante dedicado havia sobrevivido à terrível batalha. Após a batalha feroz, Goblin Slayer rapidamente foi encontrar sua amiga mais próxima para informá-la de que ele ainda estava seguro e que também havia cumprido sua promessa de proteger esta casa, um lugar que guardava memórias de infância para ambos. Enquanto isso, o grupo da heroína, um dos aventureiros mais fortes da era, estava casualmente passeando pelas ruas prestes a receber um festival, rindo despreocupadamente, como se o mundo nunca tivesse passado por muitos momentos caóticos. Embora entendendo muito bem a crueldade e a natureza agressiva da espécie Goblin, porque estavam acostumados a confrontar entidades mais fortes como monstros gigantes ou dragões malignos, aqueles que a acompanhavam subestimaram essa ameaça. No entanto, a heroína ainda se sentiu um tanto aliviada, sabendo que esta terra ainda tinha um aventureiro conhecido como o Flagelo dos Goblins, alguém que sempre protegeu silenciosamente os fracos das garras daqueles diabinhos malignos. Sem a existência dessa pessoa, aldeias pacíficas situadas ao longo da fronteira talvez agora fossem locais de reprodução para aquelas criaturas. Na sede da Guilda dos Aventureiros, a atmosfera inicialmente sombria foi rapidamente dispersa por risadas e conversas animadas, enquanto os guerreiros se sentavam reunidos, erguendo taças para comemorar os camaradas que haviam caído na batalha recente. Depois, eles não hesitaram em celebrar tanto a sobrevivência quanto o retorno e o ganho de uma quantia considerável ao eliminar a horda de goblins. Entre eles, a Cavaleira Sagrada carregava alguma insatisfação persistente. Apesar de ter derrubado um campeão Goblin gigante, ela ainda recebeu exatamente uma moeda de ouro. Até mesmo o Lord Goblin, o mentor por trás daquele grande ataque, foi recompensado na mesma proporção. No entanto, Goblin Slayer deu essa recompensa à sacerdotisa, pois acreditava que ela era quem merecia a glória desta vez. Afinal, ele não poderia ter executado o plano sem a firmeza e a coragem daquela companheira. Na cena pacífica, a pequena garota encostou-se em seu ombro e adormeceu em um sono suave como um agradecimento silencioso. Depois, Goblin Slayer conversou com sua amiga de infância, que sempre o seguiu em cada passo, e daquela conversa, ele entendeu claramente que não deveria mais permanecer sozinho. Se antes ele só via goblins como alvos a serem eliminados, agora ele começou a se ver como parte da comunidade de aventureiros, um lugar onde as pessoas estavam prontas para lutar não apenas pela fama, mas umas pelas outras. Olhando para seus companheiros de equipe, rindo alto sob o teto do salão da guilda, ele percebeu que se tornar um verdadeiro aventureiro não era simplesmente caçar monstros, mas confiar nos outros, lutar por algo maior do que a si mesmo. Quanto à sacerdotisa, ela também acordou e se sentiu estranha, tendo adormecido sem perceber quando. A vaqueira também logo saiu para que os dois pudessem ter um tempo a sós. Embora recebendo aquela única moeda de ouro, ela ainda hesitou em guardá-la. No entanto, Goblin Slayer não se importou. Para ele, ver todos seguros e saber que ela ainda estava ao seu lado era a coisa mais preciosa. A sacerdotisa perguntou gentilmente por que ele sempre relutantemente buscava a ajuda de outros. Memórias sombrias da aldeia destruída e de um passado abandonado o fizeram sempre acreditar que ninguém viria salvá-lo, especialmente em situações urgentes. Mas sua afirmação sincera o fez começar a vacilar. Se um dia ele enfrentasse perigo, ela certamente viria. Não apenas ela, mas todos que o acompanharam em batalhas. Em resposta a essa promessa, ela expressou o desejo de ver seu rosto real por trás do familiar capacete de ferro. Embora ele não tenha reagido muito claramente, o antigo grupo de amigos como o xamã, a arqueira elfa superior e o sacerdote não se sentiram menos animados, pois quem não ficaria curioso sobre a verdadeira aparência de alguém que sempre se escondeu atrás de um capacete de armadura por tanto tempo? Finalmente, no coração blindado daquele caçador de goblins silencioso, um raio de fé parecia cintilar que haveria um tempo, no momento mais sombrio, em que ele não estaria mais sozinho.